Saudações, saudações, estimados. Eu espero que vocês estejam a me ouvir. Por favor, deem um sinal para que eu saiba que estão a ouvir. Alguma reação aí, por favor? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Está audível, está audível. Muito bom. Ótimo. Estimado Vânio, podes escrever, podes escrever, podes escrever. Para evitarmos ligarmos muito aqui o áudio, senão vamos interferir naquela que é a qualidade da nossa chamada. Por favor, quem tiver algo pontual que escreva, porque não vamos poder abrir a linha sempre, senão vamos ter aqui constrangimentos. Então, quem puder escreva e nós vamos verificar o que nós vamos averiguar as mensagens que o indivíduo vai mandar. E a questão das reações, as reações vão ser um indicativo se o áudio está audível ou se não está audível. Então, por favor, vamos trabalhar nesta direção para que possamos ter uma reunião de qualidade. Muito bom. Então, estimados disseram-me que estão a ouvir. Bom sinal, bom sinal. Então, sejam todos bem-vindos a mais esta aula que nós temos aqui, a mais essa reunião. É com grande satisfação que nós preparamos esse encontro para quem está a escrever, para quem pretende publicar uma dissertação, um artigo científico, para quem tem algum interesse no que diz respeito à análise de dados, seja qualitativo, seja quantitativo. Esta reunião que tu estás a ter acesso, esse encontro que tu estás a ter acesso, é um encontro que foi, nesse caso, organizado pela consultoria MJB Data Analytic. A consultoria MJB Data Analytic é uma consultoria inclinada para a área de análise de dados e treinamento em softwares estatísticos. Aqui na tua frente tu tens o Bazan Juju, eu sou economista, com alta experiência em econometria e análise de dados quantitativos. Então estou aqui como teu formador, como aquele que vai lhe dar, nesse caso, as dicas daquilo que a gente sabe, daquilo que é a nossa experiência sobre análise de dados qualitativos e quantitativos. Então, ademais, nós já sabemos que a qualidade da internet no nosso país às vezes deixa a desejar. Então, como política, nesse caso das nossas instituições, quando temos encontro como esse aqui, nós costumamos ali a desligar o vídeo para que a aula não fique sobrecarregada. Então, primeiramente, quero mais uma vez as vossas confirmações de que estão a ouvir para que possamos avançar. Eu desligo a câmera e vamos direto para aquilo que interessa. Bom sinal, bom sinal, bom sinal. Então, eu tive aqui a aprovação, nesse caso, da vossa parte, que tudo está audível, que conseguem ouvir em perfeitas condições. Então, diante desta senda, eu penso que podemos avançar. Muito bem. Primeiramente, o que é que vocês precisam saber? Precisam saber que nos últimos 2 anos nossa equipe treinou mais de 300 estudantes em softwares e nós acreditamos que nesta reunião tenham também alguns dos nossos ex-estudantes, tá bom? Relativamente, nesse caso, a pesquisas, a consultoria, já temos tutoria em cerca de 90 trabalhos acadêmicos. Nós temos presença aqui no nosso país, temos presença em Angola, temos presença em Portugal, no que diz respeito à abrangência dos nossos trabalhos. No que diz respeito, nesse caso, alguém diz que não consegue entrar na chamada, o link está aberto aqui, pode entrar. No que diz respeito à universidade, nós temos aí apoiado estudantes de Angola, nesse caso na Universidade Agostinho Neto, já temos alguns estudantes que entraram em contato conosco para o processo de análise de dados. Nós também temos estudantes que já entraram em contato conosco de Portugal, a partir da Universidade Nova, nesse caso a Nova Lisboa. Temos estudantes cá em Moçambique, nesse caso da UEM. Temos também, nesse caso, do Politécnico de Viseu, que é um estudo também bem credenciado e com estudantes que trabalham muito com o processo de análise de dados. Este conjunto envolve tanto licenciados, mestrandos, doutorandos, estamos juntos. O nosso principal objetivo é simplesmente transformar dados brutos em resultados aceitos por bancas exigentes, inclusive com boas notas e menções. Então, quando se fala em análise estatística propriamente dita, quando se fala em análise de dados, muita gente fica paralisada. Uns pensam simplesmente em fórmulas, alguns pensam em testes estatísticos, alguns pensam em SPSS, Stata, comandos, gráficos, p-valores. Outros estudantes, depois de escrever, nesse caso a parte teórica, a revisão de literatura, acabam ficando paralisados ao se depararem com uma pergunta. E agora, como é que eu vou analisar os meus dados de forma científica? Então, permitam-me primeiro alinhar uma coisa. Essa aula não é um curso técnico e completo e não tem nem sequer como ser. Estamos juntos? Aqui o objetivo não é transformar alguém em estatístico da noite para o dia ou especialista em vivo em 60 minutos. Não. O que eu posso prometer para ti é o seguinte.
Até ao final dessa aula, com base na nossa experiência, você vai entender por que tantos trabalhos são reprovados simplesmente por conta da análise. Vai descobrir quais são os principais caminhos que evitam esses erros crassos. Neste encontro, nós vamos mostrar para você exemplos reais de como estruturar uma análise que é digna da aprovação, nesse caso com a clareza, com a coerência e com base científica. E no final, nós vamos te mostrar algumas pesquisas que nós fizemos das faculdades que mencionamos acima. Estamos juntos para que sirva de caminho, vai servir para alguma coisa. Então, o que eu sugiro é que tu organizes um papel e caneta para que nós possamos avançar, porque já estamos lá. Vamos lá. Nós, quando falamos de análise de dados, primeiramente, nós vamos mostrar para vocês quais são os principais erros, estamos juntos, na análise de dados quantitativa, estamos juntos? Estimados, os erros, tá bom? Começam mesmo antes da análise. Muitos estudantes, estamos juntos, eles não sabem construir questionários. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o questionário é o ponto, é a estrutura que solidifica a análise que tu vais fazer a posteriori. Estamos juntos? Então, o que interessa aqui é que o questionário é que vai te levar a capturar o que realmente interessa. Então, um dos principais problemas observados nesta direção é a confusão entre pergunta e variável. Então, como o estudante não sabe o que é uma variável e o que é uma pergunta dentro do contexto da pesquisa, coloca muitas questões desnecessárias. Estamos juntos? E o que acontece é que essas questões acabam não se alinhando com o objetivo principal. E a principal consequência disso, estamos juntos, é ter uma base de dados com 40 perguntas, estamos juntos, com 50 perguntas, que a maioria delas nem deveria estar ali. Um sinal é isso aqui. Por exemplo, esta aqui é uma saída, aliás, é o template do SPSS. Então, nós temos cenários como esses, em que o indivíduo tem 25 perguntas, e aqui tem mais, nesse caso, de 25 até 50. Então, isto não permite o indivíduo capturar aquilo que realmente queria. O comportamento de construir um questionário longo e de qualquer jeito nos traz vários problemas pontuais. Estamos juntos? Vamos lá. Nós temos que saber que questionário com muitas perguntas não captura bem o que pretende. Você pode se perguntar como é que o formador sabe disso. A verdade, meus caros, é que no nosso processo de coleta de dados, quando nós excedemos 15 a 20 minutos, há maiores chances de cansaço e falta de atenção dos indivíduos que estão a responder aquelas perguntas. Isso é o que você deve colocar na tua cabeça. Se o seu questionário for muito longo, depois de 20 minutos, o indivíduo que está a te ouvir já não está responder coisa com coisa. Estamos juntos? Então, quem quiser, de certa forma, aprofundar isso que eu estou a dizer aqui, quem quiser fortalecer o seu conhecimento sobre o tempo adequado de duração de um questionário, pode ler uma pesquisa, é de Galeski e Bonjaski, é de 2009. Estes autores estudaram os efeitos do comprimento de questionário na participação de indicadores de qualidade. Então, quem quiser, faça isso. Outro ponto que é extremamente importante. Qual é o ponto? Tabelas descritivas super longas. Se você tem um conjunto de 40 perguntas e você fez estatística para essas todas as perguntas, significa que se você calculou a média para 40 perguntas, você vai ter uma tabela descritiva com 40, nesse caso, estatísticas, tá bem? Agora a pergunta é, na sua interpretação, quantas páginas você vai consumir para poder interpretar individualmente cada uma das questões que tu levantaste? Estamos juntos? Então, aí você vai ter muitas páginas na interpretação. Algo que poderia ter simplesmente 250 palavras, passa a ter 4 páginas, aumentando as chances de exceder o número de páginas que é recomendado, sem contar com aquela que é a redundância. Então, primeiramente, o que vocês precisam saber, estimados, é o meu questionário está a responder aqueles que são os meus objetivos. Então, nós estamos aqui a mostrar os problemas, as falhas que são cometidas, e a posterior nós vamos vos mostrar as formas mais simples de resolver cada um desses problemas de forma prática, sem precisar ser expert, sem precisar ler mil livros, simplesmente saber que eu não fazendo isso, não vou cair em erros dessa natureza. Outra falha que nós verificamos em estudantes que estão para publicar, que estão a fazer dissertação, está ligada à escolha de testes, estamos juntos? Erro ao escolher testes estatísticos. Essa é uma grande falha. Por quê? Vamos lá. Um erro grave está especialmente ligado ao mestrado. Por quê?
No mestrado, nós verificamos um fenômeno muito estranho. Há uma grande pressão para utilizar algum teste estatístico a todo custo. Nós verificamos isso. A maioria das dissertações que a gente vislumbra, a maioria dos pedidos para nós analisarmos dados, o estudante diz o seguinte: aqui está-se a pedir um teste estatístico, por mais que não seja necessário, ou por mais que aquele teste não seja adequado, parece que há uma pressão que diz que se você utilizar um teste estatístico, você já tem uma dissertação de qualidade. Estamos juntos? Vamos lá. Essa questão de usar um teste estatístico a todo custo, estamos juntos, como se fosse a validade da dissertação, é que essa intenção não é ruim, mas o problema começa onde? O problema começa quando o estudante aplica um teste apenas porque viu alguém a usar, sem entender se aquele teste serve para o seu tipo de dado e objetivo. Para reforçar essa questão, esse erro muitas vezes é reforçado até pelo próprio orientador ou supervisor da dissertação, talvez por ignorância, preguiça, estamos juntos, onde recomenda o teste com base em outros trabalhos. Aí ambos cometem um erro técnico. Só se apercebem às vezes na hora da própria defesa, quando há uma banca, na banca tem alguém que percebe estatística e nada vai frustrar mais um estaticista de que ver estatística mal aplicada. Estamos juntos? Muito obrigado, Felipe. Vamos lá, vamos avançar. Então, o seu supervisor às vezes te manda aquilo, por quê? Porque é algo que ele viu, às vezes ele não tem domínio e você, como estudante inseguro, às vezes vai seguir aquela linhagem, mesmo sem uma análise muito profunda. Vamos lá. Outra coisa, por exemplo, o estudante quer saber se existe uma relação, tá bem? Vamos lá. Aqui o problema não é o software, o problema é quem usa. O estudante quer saber se existe uma relação, digamos que entre sexo, se existe relação entre sexo masculino ou feminino e a nota final do estudante. Ele vai aplicar uma correlação de Pearson, por exemplo, porque dou esse exemplo da correlação de Pearson, porque a correlação de Pearson ela é muito conhecida. Vou fazer correlação. Até muitos sabem só dizer vou fazer correlação, nem sabem que existem tipos de correlação. Na verdade existem. Nós temos a correlação de Pearson, nós temos a correlação de Spearman, nós temos a Kendall-Staub. Então nós temos muitos tipos de correlação, mas acho que vocês mais fazem é a correlação de Pearson, tá bem? Então ele vai fazer a correlação de Pearson, que é um teste estatístico mais adequado simplesmente para variáveis contínuas. Mas sexo não é uma variável contínua, sexo é categórico. Ou seja, quando nós trabalhamos com sexo biológico, nós sempre temos masculino e feminino, não numérico. Estamos juntos, né? Então, o que, que vai acontecer? O SPSS vai devolver um valor de R, nesse caso que é o indicativo da correlação, vai devolver um p-valor, mas o resultado não tem validade científica, porque o teste foi aplicado de uma forma errada. Então, eu quero que vocês diferenciem, estimados, erro lógico e erro de cálculo. Estamos juntos? Então, o SPSS vai calcular, mas aqueles números que vão sair não significam simplesmente nada. Por quê? Porque o erro ali é lógico. Então, esses erros não acontecem porque o SPSS, porque o R, porque o Excel, porque o Stata estão errados. Eles fazem exatamente aquilo que foram mandados. Eu quero que vocês compreendam isso com muita fluidez. Vamos lá. Tem algo muito interessante. Aliado a esse mesmo assunto, nós temos uma salada que é feita com o p-valor. O p-valor se tornou um ator muito famoso nas faculdades. Isso faz com que as pessoas tenham um foco excessivo no p-valor. Até às vezes, quando faz uma pesquisa e o p-valor não apresenta significância estatística, fica triste. Não, o método científico não é sobre isso. O método científico é sobre descobrir algo. Se você descobre que, por exemplo, um medicamento não tem efeito sobre, por exemplo, negros, você descobriu. Não é obrigatório que você sempre descubra que um medicamento tem efeito sobre negros. Não é obrigatório. Então, estimados, não pode venerar excessivamente o p-valor. Vamos lá. A pessoa faz um teste, estamos juntos em teste estatístico, e consegue um p-valor menor que 0,05. Estamos juntos? Uau! Já escreve com toda a pressa. O resultado foi estatisticamente significativo. Mas tem problemas graves aqui. Antes de aplicar qualquer teste, é preciso verificar os pressupostos daquele teste.
Estamos juntos? Se você vai aplicar um teste e quer utilizar o p-valor como referência, é preciso você verificar se você atende bem aos pressupostos deste teste. Essa é a condição sine qua non, é a condição indispensável. Por exemplo, testes como a NOVA, que são muito utilizados, só é válido se os dados forem normais. Eu não sei o que é essa questão de normalidade, mas estás aí a falar do p-valor como se fosse, digamos que, a luz do teu trabalho. Estamos juntos? Então, se você não obedece a alguns pressupostos para poder fazer os testes, o p-valor é insignificante. Estamos juntos, né? Então, o p-valor é limitado. Por quê? Porque ele simplesmente disse se houve diferença. Não disse se a diferença é grande, é pequena ou é relevante na prática. Então nós precisamos de outras coisas, estimados. Estimados, eu estou aqui no nosso terceiro slide, praticamente. Eu quero saber, estou muito rápido, estão a compreender, a abordagem está boa para vocês, porque aqui tem um público heterogêneo, estamos juntos, então eu não sei qual é o nível de cada um. Mas preciso compreender na média. A velocidade está boa, posso continuar neste ritmo? Muito obrigado. Ok, já consegui ter o vosso feedback. Ok, vamos lá. Outra coisa que vocês precisam compreender é o quê? Estamos juntos? É ver uma diferença e achar que provou uma relação. Este é clássico. Esse aqui eu mais gosto de ver. Por quê? Porque é um tipo de erro, é um tipo de falha que a pessoa nem deveria cometer logicamente. Estamos juntos? A pessoa nem deveria cometer. Por quê? Todos vocês conseguem ver essa tabela. Estamos juntos? Há uma tabela que está aqui. Vamos lá. Esta tabela nos mostra que 71% dos estudantes que trabalham têm baixo desempenho. Ok, o que o estudante faz no final? Estamos juntos? Ele faz sem intenção de magoar a ciência, claramente. Ele escreve: de acordo com os dados, trabalhar atrapalha os estudos, ou seja, o desempenho acadêmico é afetado. A pergunta que se levanta é muito simples. Você descobriu isso como? Com essa tabela mesmo. Estamos juntos, né? Então, nós temos aqui é somente uma descrição dos dados. Não há uma prova de relação. Você precisa saber disso. Aqui não há nenhuma prova de relação. O que você tem aí na tabela é simplesmente uma descrição. Estamos juntos? Então, vá lá. Só porque dois grupos têm percentagens diferentes, isso não quer dizer que uma coisa causa outra. Estamos juntos, né? Ou de certa forma estão relacionadas. No final, esse trabalho deve ser reprovado, mas com nota 9. Precisa chumbar, porque não há base estatística para afirmar relação nenhuma. Estamos juntos, né? Por quê? Porque essa análise é fraca. Os professores logo vão perceber na hora que você tirou suas conclusões com base no olho. Vamos lá para quem está admirado, para poder perceber isso. Isto aqui não é relação de causalidade. Na ciência, a coisa mais difícil de provar é causalidade. Se você vai fazer uma descrição onde eu fiz a minha, digamos que, onde eu fiz o meu estudo, 50% dos indivíduos bebem álcool e desses que bebem álcool, 20% estão doentes. Ok, então beber álcool causou doença desses indivíduos. Você está a tirar isso com base em o quê? Qual foi o critério que você utilizou para poder concluir isso? Você simplesmente tinha uma descrição. Você não tinha ali um teste estatístico para poder te mostrar isso. Tabelas descrevem, testes comprovam. É básico. Estamos juntos? Ok. Resumindo, 71% dos que trabalham têm baixo desempenho. É só descrição. Não quer dizer que trabalhar causa mau desempenho. Para você chegar a essa conclusão, precisa ralar ainda mais. Não prova que trabalhar causa baixo desempenho. Outro aspecto, diferença. Há diferença entre relação e causalidade. São coisas diferentes. Você descobriu uma relação, não descobriu causalidade, estimado, por favor. Conclusão tirada com olhos, vai chumbar. É reprovação certa se encontrar alguém que tem olhos de um estaticista. Não passa. Esse é um ponto que vocês devem ter na vossa mente. Outra coisa muito confusa, que eu admiro muito, estamos juntos, nas pesquisas. Qual é? Falta de discussão robusta. Meus amigos, se eu tivesse que queimar todas as dissertações, ou a maioria das dissertações em Moçambique, eu iria queimar por falta de discussão robusta. Por quê? Estimados, apresentar resultados não é discutir. Estamos juntos?
Apresentar resultado não é o mesmo que discutir resultados. Esse é um dos erros mais graves que com frequência nós nos deparamos. O estudante faz análise, coloca tabelas, coloca gráficos, percentagens, médias e acha que já basta. Escreve frases como 65% dos inquiridos disseram que sim e segundo o Basanjo a participação é importante. Isso é o quê? O que é isso? Isso não passa. Também deve ser reprovado. Estamos juntos, né? A média foi de 12,3 pontos. Ele, quando cita, já se sente no apogeu. O estudante continua o texto sem nenhuma reflexão, sem nenhuma ligação com a teoria, sem nenhum aprofundamento. Estimados, isso não é discussão, é só descrição com palavras. Mas o pior é que na tentativa de dar um ar acadêmico, o estudante ainda coloca uma ou duas citações soltas, três, quatro, vazias, genéricas, descontextualizadas. Vamos lá. Segundo o Basanjo, a participação é importante, mas isso não explica como é que esse resultado confirma, como é que amplia, como é que contraria o autor. Os teus resultados, nesse caso que você teve na tua pesquisa, eles precisam mostrar, de certa forma, como é que se relacionam com a teoria vigente, como é que se relacionam com este autor que você está a citar. Estamos juntos? Então, a citação fica jogada no texto, sem diálogo real, com os dados, como se fosse só para encher espaço. A discussão robusta, meus caros, exige mais. O que é que significa esse 65% dentro do contexto da tua pesquisa? Esse valor confirma ou desafia a literatura? Que implicações ele tem na prática? Você trouxe um referencial teórico para poder comparar? Trouxe estudos anteriores para dialogar? Então, um trabalho de mestrado exige esse nível de análise. Estamos juntos? É nesse momento que o estudante mostra que não só coletou dados, mas compreendeu o que eles revelam. E a consequência direta disso, estamos juntos, é que a banca percebe quando há só preenchimento de páginas, sem nenhum pensamento crítico. Muitos trabalhos são devolvidos, reprovados, não porque os dados estão errados, mas porque o pesquisador não soube dizer o que os dados significavam, nem usar a teoria de forma séria e conectada com os achados. Então, de forma resumida, apresentar resultados é muito diferente de discutir resultados. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam gravar. Citações genéricas não apresentam ligação com os dados. Esse é um facto também que precisam ter. Discussão robusta, estamos juntos, é interpretar, é comparar com a teoria, com estudos anteriores. É o que nós fizemos quando discutimos. Então, no final, deve mostrar significado, implicações e coerência teórica dos resultados. Mas há um ponto mais interessante. Aqui pensariam que iriam escapar os indivíduos que estão no campo da análise qualitativa. Esses indivíduos não vão escapar. Por quê? Porque esses indivíduos cometem falcatruas, estamos juntos, com o mesmo nível de gravidade, estamos juntos, que na análise quantitativa. Por quê? Vamos lá. O que vocês precisam saber é que o primeiro erro que é feito na análise quantitativa é a falta de método. Estamos juntos? Esse é o erro mais comum. Porque o estudante recolhe entrevistas e começa a escrever o que ele acha que os participantes quiseram dizer. Mas o objetivo não é escrever o que você acha, mas sim o que disseram de fato. Ao cometer essa falha, o estudante não percebe que a pesquisa não é opinião. A pesquisa não é opinião, é interpretação com base em método. Então, por conta dessa falta de método, aquele que está a escrever a dissertação salta etapas importantes da análise e vai direto para julgamentos soltos. A consequência é que o trabalho final são somente julgamentos, opiniões e vezes do pesquisador, do que aquilo que o realmente viu no campo. Não se deve confundir opinião pessoal, estamos juntos, com interpretação científica. Mas vocês poderiam me perguntar, tá bom, por que tu achas que esse erro ocorre? Esse erro ocorre porque na nossa academia, principalmente em Moçambique, houve banalização da pesquisa qualitativa. Há estudante até que diz, eu vou utilizar abordagem qualitativa porque é fácil. Porque ele sabe que não vai seguir métodos. Porque ele viu outras pesquisas que não seguiram métodos. Eu não sei se vocês estão a compreender essa abordagem. Não pode colocar na sua mente
que a pesquisa qualitativa é algo simples. Não, a pesquisa qualitativa, ela também tem método, ela tem abordagem, estamos juntos? Então, resumindo, a pesquisa qualitativa é diferente. O que eu acho é interpretação com método, é diferente de dizer eu acho coisa X, isso não é pesquisa qualitativa. 2. Deve-se analisar o que o participante disse, não o que parece ter dito. Esse é um ponto também extremamente importante. Por favor, se você está a fazer uma pesquisa, evita julgamentos e vieses. Se você, por exemplo, é um cristão, é um muçulmano, está a fazer uma pesquisa sobre a religião do outro, você coloca ali um teu julgamento. De acordo com o que eu colhi, eles são ímpios. Esse é teu assunto, esse é teu julgamento. Não é aquilo que você coletou no campo. É diferente, por favor. Não coloque seu ponto de vista na pesquisa. Vai sujar aquela pesquisa. Estamos juntos? Eu acredito que foi rei Davi. Estás a colocar ali e estás a dizer eles são ímpios. Não, não é para fazer isso. Evite julgamentos. Estamos juntos? Então deve se basear com aquilo que você realmente viu. O resultado deve refletir dados do campo e não percepções enviesadas do próprio pesquisador. Esse é um ponto extremamente importante. Vamos lá. Falta de categorias de ligação teórica. Mas o que é isso de categorias? É a primeira pergunta que podem te fazer. O que é isso de categorias? A pesquisa qualitativa precisa ter categorias. Estamos juntos? Então, você não saber que a pesquisa qualitativa precisa ter categorias significa que você está muito distante de compreender como é que é feita uma pesquisa qualitativa de verdade. Estamos juntos? Por quê? Porque um erro muito comum em análises qualitativas é colocar várias frases ditas pelos participantes, uma atrás da outra, sem mostrar nenhum raciocínio por trás. O estudante diz que há um padrão, mas não explica como chegou à ideia de que realmente existe um padrão. Então, assim parece que está a contar histórias sem nenhuma, nesse caso, organização. Não há nenhuma organização, não há lógica. E pior, veja só. A parte que é pior é que depois eu vou mostrar como é que vocês podem sanar esse problema e vou mostrar quais são os softwares que vocês devem utilizar. Vamos lá. O que é pior aqui? Estamos juntos? O que é pior aqui é que muitas vezes os temas que aparecem não têm ligação direta com os objetivos da pesquisa. Por exemplo, o objetivo da pesquisa é analisar o impacto econômico da exclusão feminina na produção de carvão, mas surgem temas como tradições e crenças. A pergunta é: isso aqui, tradições e crenças, é importante sim. Você acabou descobrindo lá como uma categoria. Mas o que nós queremos saber é: isso realmente dá alguma relação com essa questão de impacto econômico? Isso se relaciona? Então, é uma categoria que você criou do nada, aliado àquela falha de fazer uma entrevista ou um questionário e incluir questões que não têm nada a ver. Há um hábito que se faz aqui, toda a pesquisa que nós recebemos, a maioria delas, tem descrição de perfil, mesmo enquanto o indivíduo não tinha o objetivo de fazer aquilo, e enche um conjunto de questões que nada tem a ver. Então, estimados, você vai ter essa questão como tradições e crenças, estamos juntos? Por mais que sejam importantes, não mostram claramente esse impacto na economia. Outro problema é que o estudante cita autores na revisão, mas depois, na hora da análise, ignora completamente esses autores. Quem está aqui é docente, por favor, pode dar um toque se nunca viu isso. Estamos juntos? As falas dos participantes são jogadas no texto sem nenhum diálogo com a teoria. Então, isso faz com que a análise perca a profundidade. Ok, você tem uma revisão da literatura. Por que estava a colocar aqueles autores? Há um conjunto de autores que estão na tua revisão, mas no momento que você está a fazer ali a sua apresentação e discussão de resultados, ou procura novos autores, ou lhes ignora, então por que aqueles autores estavam na tua revisão bibliográfica? Não faz nenhum sentido. E outro aspecto que é muito interessante na análise qualitativa, estamos juntos, né? É a questão de falas sem interpretação e conclusões genéricas. Parece o outro, mas não é. Esta aqui é muito mais interessante. Veja só, ao fazer isso, estamos juntos, esses dois erros são comuns por quê? Porque eles enfraquecem o trabalho. O primeiro é quando o aluno vai fazer o quê? Vai trazer transcrições dos participantes, mas não explica nada. Ele coloca frases como o quê? O entrevistado 4 disse:
faltam incentivos para as mulheres entrarem na produção. E para por aí, isso é só uma transcrição, não é integração e nem inferência. O leitor fica sem entender o que esta fala quer dizer dentro do contexto. Mas algo muito mais grave não é isso. É conclusão genérica, porque é o que nós mais vislumbramos. Estamos juntos? Vamos lá. O aluno apresenta a conclusão muito vaga, de tipo: os participantes enfrentam vários desafios. Essa frase não diz nada de concreto. Estamos juntos? Mostra que o pesquisador não conseguiu fechar o raciocínio, não voltou às categorias que ele criou, não tirou nenhuma ideia mais profunda a partir delas. E além disso, muitas vezes essa conclusão nem conversa com os objetivos do estudo, nem com os autores que foram citados anteriormente. E o texto vai terminar o quê? Vai terminar solto, vai terminar genérico, como se fosse apenas uma impressão pessoal e não o resultado de uma análise que foi estruturada. Estimado, os entrevistados relataram diferentes dificuldades na produção de carvão, mostrando que as mulheres enfrentam vários desafios. Não é conclusão nenhuma. A conclusão deve estar atrelada aos objetivos da tua pesquisa. Então, deves dizer o que você concluiu, baseando-se nos objetivos que você levantou. Mas ok, nós temos aqui um conjunto de problemas que nós nomeamos. A pergunta é, como é que nós vamos resolver isso? Estamos juntos? Quais são, digamos que, as formas de solucionar esses problemas? Como é que nós vamos fazer o certo? Primeiramente, mais uma vez, eu preciso compreender se o ritmo está bom, se o fluxo está bom, e depois nós podemos, nesse caso, avançar sabendo que vocês estão a compreender como devem compreender. Pode reagir o máximo de pessoas. Não pensem que a opinião contrária não vai ser considerada. Estamos juntos? A opinião contrária também vai ser considerada. Vamos lá. Vamos lá. Então, estimados, formas de fazer o certo na análise quantitativa. Vamos lá trabalhar. Estamos juntos? Como evitar erros no planeamento do banco de dados. Estamos juntos? Eu primeiro quero mostrar uma coisa muito interessante. Podem dizer o seguinte, mas ok, doutor Obasanjo, você falou muita coisa, falou de questionário, porque essa parte do questionário é por vezes a parte que mais machuca os indivíduos. Mas como é que deve ficar esse questionário? Como é que deve ser um questionário bem estruturado? Tá bom, eu quero mostrar para vocês um exemplo. Quero mostrar para vocês um exemplo de um questionário. Oh, Sandra, pode ser sem nenhum problema. Eu mantive no tom por conta da validação do outro pessoal. Então vamos tentar fazer um trade-off. Muito bom. Eu quero mostrar para vocês como é que deve ficar, nesse caso, um questionário bem feito, estamos juntos? Um questionário de qualidade, um questionário que vai te levar a coletar dados que realmente façam sentido. Porque os dados não é para coletar, fazer 100 perguntas aos indivíduos que estão ali a te ouvir. 100 perguntas é para o quê? Estamos juntos? Está a fazer 60 perguntas para o quê? Qual é a finalidade disso? Então, eu quero mostrar para vocês um questionário de uma pesquisa, antes de avançarmos, antes de, nesse caso, vos explicar como é que podem sanar a inquietação, nesse caso, do problema da análise de dados. Está a abrir aqui o questionário para poder mostrar os estimados. Vamos lá. Temos aqui o questionário. Ok. Estimados, vou apresentar uma outra coisa para vocês poderem vislumbrar. Vamos lá. Temos aqui o questionário. Vamos lá. Muito bom. Digam-me que conseguem visualizar, por favor. Digam-me como conseguem visualizar. Vocês conseguem visualizar este questionário? Vamos lá. Este questionário tinha como finalidade a relação entre nível de estresse e rendimento acadêmico dos estudantes da UEM 2019 a 2024. Primeiro aqui tem a introdução. Estamos juntos? Tem a introdução, dizendo que a coisa é anônima, o que está ligado a boas práticas, a questão ética. Estamos juntos? Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa, assim. Temos aqui o primeiro bloco. Estamos juntos? O questionário já está ampliado, estimado Lucas. Primeira coisa, você tem que dividir o seu questionário em blocos. Nós temos aqui o bloco A, consentimento e elegibilidade. O que quer dizer? Não faça um questionário sem consentimento e sem elegibilidade, porque você vai inquirir alguém durante 7 minutos só para depois descobrir que aquela pessoa não deveria estar na tua pesquisa porque talvez ela não é da UEM, ou talvez porque a idade dela é inferior a 18 anos, que faz parte dos seus critérios de exclusão. Então, primeiro, crie um bloco de consentimento e elegibilidade. Depois, crie o bloco a seguir que lhe interessa. Perfil
sociodemográfico e acadêmico, se isso fazer parte da sua pesquisa. E você vai fazer perguntas ínfimas, aquelas que realmente são necessárias. Vamos lá. Escala de percepção de estresse. É um outro bloco, um bloco D. Além deste bloco, tu vais descer. Tem bloco E, rendimento acadêmico. Tu vais coletar, acreditem, esse questionário foi um questionário que nesse caso, validou uma dissertação inteira. Por quê? Porque esse pequeno questionário conseguiu coletar tudo o que era necessário. Não precisa você colocar aqui questões nada a ver. Estamos juntos? Ok. Quais são os... Gosta de sair à tarde? Mas ok, gosta de sair à tarde. Está ligado com o que, estimado? Você está a incluir essa questão para o quê? Não é para se dar trabalho a posterior? Não é isso que está-se a precisar. A finalidade não é essa. Então, eu quero que vocês compreendam que um questionário não precisa ser longo. Simplesmente desde que tenha blocos certos. Se você vai fazer uma pesquisa mista, nesse caso, você pode colocar aqui algumas questões. Se quer capturar alguma coisa qualitativa, tem perguntas abertas. Se é 100% quantitativa, você também deve fazer. Deve criar escalas de Likert. Isso faz parte das boas práticas de elaboração de um bom questionário. Eu só queria mostrar para vocês terem uma visão, mas o nosso foco não é simplesmente o questionário, é continuar vos mostrando o fluxo, o perigo, nesse caso, de ter, digamos que, apresentar ali, ter um erro de planeamento no banco de dados. Vamos lá, nós vamos continuar para poder mostrar, nesse caso, para vocês como é que isso deve ser feito. Vamos. Primeiramente, você precisa traduzir os objetivos específicos que tu tens, estamos juntos, traduzir os objetivos específicos em variáveis chaves. Por quê? Meu estimado, você só precisa coletar coisas que estão ligadas ao seu objetivo. Aquilo que não está ligado ao seu objetivo, deixa. Não se sinta mal, não. Seria bom saber disso, não. Não está ligado ao seu objetivo. Seria bom, não. Não está ligado aos seus objetivos. Ponto final. Estamos juntos, né? Então, muitos erros acontecem porque o estudante vai criando novas perguntas, sem saber o que vai precisar medir. Estamos juntos? O correto é começar com os objetivos específicos. A título de exemplo, você tem o quê? O teu exemplo o teu objetivo é avaliar o impacto econômico da exclusão das mulheres na produção de carvão. Você precisa pensar da seguinte forma: como é que eu vou medir exclusão? Devo verificar a participação direta, se eles têm acesso a recursos, se eles são aceitos socialmente. Como é que eu vou medir o impacto econômico? Devo colocar no rendimento mensal, saber quanto é que a pessoa tem mensalmente, saber quanto é que o quão a pessoa perde a oportunidade, fazer uma comparação com homens. Agora sim, você já tem variáveis diretas ligadas a objetivos. Não pode inserir perguntas sobre crenças, sobre religião, moradia, política, sem saber se aquilo responde ao objetivo. Estamos juntos? Porque o resultado disso é um lixo analítico. Estamos juntos? Ok, votou em Venâncio para o quê? Prefere a Namola ou para o quê? Não está ligado ao objetivo. E se não está ligado ao objetivo, chumba. Estamos juntos? Essa é outra coisa. Outra coisa também está ligada ao segundo passo. Você precisa criar uma matriz lógica de planeamento, que está ligado ao objetivo, informação, variável e tipo. Você tem um objetivo aqui. O seu objetivo específico é avaliar o impacto econômico. Que informação é necessária? Rendimento estimado. Que nome da variável vou criar? Rendimento mensal. Que tipo de variável vai ser? Numérica. A pessoa vai escrever: meu rendimento mensal são 1000 meticais. Eu quero avaliar a exclusão. O que é que eu preciso? Saber se participa na produção de carvão. O que é que eu vou querer saber? Se participa sim ou não. O que é que eu vou coletar? Que tipo? Sim, 0 não. Quero avaliar barreiras. Já foi desencorajada a participar na venda de carvão vegetal? Então, eu vou querer saber o quê? Sobre o desencorajamento. Então, é só perguntar sim ou não. Então, essa tabela vai filtrar perguntas desnecessárias e vai garantir que o questionário seja exunto, útil e com variáveis preparadas para análise. Só isso, não é um bicho de 7 cabeças, estimado. Não faça perguntas que não são necessárias. 2.
Você precisa aplicar uma regra que nós chamamos aplicar a regra do mínimo necessário com pré-teste do questionário. Não se faz pré-teste de questionário em Moçambique ou nos estudantes, não sei porquê. Você precisa, não vai-se com um questionário no campo sem fazer pré-teste. Estamos juntos? A qualidade da base vem da clareza e da objetividade da pergunta. Use a regra prática. Se uma pergunta não serve diretamente para um objetivo específico ou a hipótese, deve ser cortada. Então, antes de fazer a coleta real, antes de ir naquele local onde você quer coletar para 200, 300 pessoas, então, faça o quê? Aplique um pré-teste com 5, 10, 15 pessoas. O que você vai verificar nesse pré-teste? Use um cronômetro. Doutor Obasanjo, eu preciso de comprar um cronômetro. O teu telefone tem. O teu telefone, lá nos relógios, onde você liga alarme, ali tem um cronômetro. Então você vai cronometrar o tempo da resposta, veja se as perguntas estão bem compreendidas. Se mais de 5, 7 pessoas andarem a te perguntar, não percebia que alguma coisa nessa pergunta não está boa. Verifica se as respostas saem com sentido lógico, porque é normal você vir perguntar, por exemplo, se o indivíduo, digamos, está estressado antes de perguntar a idade. Então, perdão, verifique bem isso. Vamos lá, outra coisa. Se o seu questionário durar mais de 20 minutos, é sinal que algo precisa ser ajustado. Estamos juntos? 20 minutos é muito. Há muita literatura que sustenta esse argumento que estou a vos trazer. Questionários com acima de 20 minutos tendem a performar pior, tendem a coletar perguntas, respostas piores. E foi verificado que os últimos minutos dos questionários apresentam que, digamos, respostas mais desajustadas. 2. O que é que você precisa aplicar? Hã? Vamos lá. Você precisa aplicar, nesse caso, planear o banco de dados antes do próprio processo de coleta. Variable View pronto no SPSS. Aquele que sabe utilizar algum software, SPSS, Excel e tudo mais, antes de você começar a criar barulho, o que é que você faz? Você precisa ir para o seu Excel, precisa ir para o seu SPSS, criar ali a sua base de dados inicial, como se já quisesse começar a inserir os seus dados. Isso é importante por quê? Porque é normal você descobrir que uma determinada pergunta causa muita dificuldade no processo de inserção. Estamos juntos? Isso vai evitar muitas surpresas e permite que você analise rapidamente assim que terminar a coleta. Então, a conclusão prática. O erro nasce quando o estudante constrói um questionário sem antes ter clareza do que realmente precisa medir. A solução não é só encurtar aleatoriamente, mas analisar, vais ter que testar, vais ter que planejar a estrutura da base de dados. E isso vai te economizar tempo, vai melhorar a qualidade dos seus dados e vai fortalecer a sua análise. Quem está comigo até agora, antes de avançarmos para outra coisa? Vamos lá. Eu quero saber quem está comigo. Muito bom, bom sinal, bom sinal. Fico muito satisfeito. Então, nós vamos nesse caso, avançar para uma outra coisa que é extremamente interessante. Escolher testes estatísticos corretamente. Como é que isso deve ser feito, meu Deus? Estamos juntos? É só de ouvir essa questão de testes estatísticos. Muita gente já fica com frio na barriga. Esse erro é muito comum, especialmente em dissertações e artigos, nesse caso, digamos que artigos científicos dos nossos irmãos aqui em Moçambique. Sinceramente, eu não estou a tentar ser segregador, mas eu preciso ser honesto. Eu verifico essas falhas mais nos artigos científicos feitos em Moçambique e Angola e alguns de Malawi. Estamos juntos. Por quê? Porque eu fui perceber que os artigos científicos que estão publicados fora, ou pesquisa e dissertações, os estudantes lá são dados, digamos, uma boa estrutura para seguir com muitos dizeres. Então, uma das coisas que as nossas instituições falham, sinceramente, se nessa reunião tem alguém que tem influência sobre alguma instituição no que diz respeito à questão de elaboração da dissertação, ou seja lá, monografia, o que for, dê bons templates aos estudantes, dê uma boa estrutura para seguir. Não é documento de 2009, estão a partilhar, siga isso. O estudante está a fazer, estão a devolver, está a fazer, estão a devolver. Por quê? Porque não tem uma boa estrutura para seguir, não está claro o que se quer, e se não se sabe o que se quer, tudo não serve ou tudo serve. Básico. Vamos lá.
Primeiro passo que vocês precisam saber, vamos lá. Você precisa, nesse caso, começar pela pergunta. Comece pelo tipo de pergunta, não pelo nome do teste. Ok, eu preciso, nesse caso, digamos que, utilizar teste T. Não, você não sabe se precisa. Não é assim que funcionam os testes. Antes da escolha, estamos juntos? A escolha de teste não começa no software. Estamos juntos? Não começa no SPSS. Não começa no P-valor. Estamos juntos? Isso começa onde? Isso começa antes de tudo. Você tem que se perguntar: quero comparar grupos ou analisar relação entre variáveis? Minhas variáveis são numéricas, categóricas ou ordinais? Não sei o que é uma variável numérica, não sei o que é uma variável categórica, não sei o que é uma variável ordinal. Escreve então! Agora que estou a dizer, escreve. Vai pesquisar. E é algo muito simples, estamos juntos? Tenha o hábito da pesquisa. A análise que é descritiva, comparativa ou explicativa. Então, esse exemplo prático, vamos lá. Se sua pergunta é: existe diferença na nota final entre homens e mulheres? Aí você está a comparar dois grupos ligados ao sexo em relação a uma variável numérica. Nesse caso, a nota final. A solução daí não é fazer uma correlação, porque a correlação ela está ligada à relação, mas sim um teste de comparação entre grupos, como um teste T-Student, se os dados forem normais, ou Mann-Whitney, se os dados não forem. Não estou a entender o que é essa questão de normalidade. Escreva! Estamos juntos? Por quê? Porque são essas pequenas coisas que te fazem cair. E eu estou aqui a lhe dar a luz. Por quê? Porque como temos algumas coisas por apresentar, podemos perder o vagão se entramos em muitos detalhes. Então temos que tentar ser exuntos, mas detalhistas ao mesmo tempo, mas sem exagero. Vamos lá. Outra coisa que é importante. Identifique corretamente o tipo de variável, tal como eu vos dizia. Estamos juntos? O tipo de variável é uma das coisas que deixa mais cair os indivíduos. Muito obrigado, Pinto. Vamos avançar, Pinto. Vamos avançar. Aqui você tem que identificar o tipo de variável. Aqui está a armadilha clássica. O SPSS permite calcular o que você quiser. O Stata permite calcular o que você quiser. O Excel permite calcular o que você quiser. O eViews permite calcular o que você quiser. Estamos juntos? O R vai permitir também. Mas ele não te avisa se faz sentido ou não. Não é trabalho dele. Estamos juntos? Por essa razão, precisa entender a natureza da variável. Estamos juntos? Diz se podemos ter aula gravada. Sim, poderia. Vamos pensar nessa questão de ter aula gravada. Peço para você focar-se agora nesta aula, mas a aula está a ser gravada. Sobre a disponibilidade é algo que vamos discutir a nível interno, se vamos disponibilizar ou não. Mas foque-se primeiro em compreender isso. Podemos partilhar muita coisa a posterior. Vamos lá. Se a variável é nominal, estamos juntos? Como século, estado civil, você pode fazer tabelas cruzadas, que quadrado realmente. Existem testes de hipóteses para variáveis nominais. Se a variável é ordinal, como grau de satisfação, que vai de muito satisfeito, não satisfeito, você pode fazer alguns testes não paramétricos. Se a variável é intervalar, contínua, como idade e nota, você pode fazer correlação, ANOVA, regressão, por aí vai. Estamos juntos? Então, se você erra aqui, todo o resto desmorona, mesmo que os cálculos estejam certos. Estamos juntos? 2. Você precisa verificar os pressupostos do teste antes de usar. Ok, estimado Basanjo, eu não sei o que significa isso de pressuposto. Estamos juntos, né? Vamos lá. O que você precisa compreender é que quando nós estamos ali, os estaticistas, né? Quando eles elaboram um teste para nós, meros mortais, utilizarmos, eles dizem o seguinte: vou utilizar o nome de alguém. Tem aqui Felipe, tem alguém que sempre está aqui a reagir, mas assim que reagir vou me lembrar. Eles dizem o seguinte: o que é que o estaticista faz? Aquele que inventa, não aquele que somente estuda, aquele que inventa um teste. Ele diz: eu estou a fazer esse teste para você medir a relação entre dois grupos. Mas, por favor, para esse meu teste ser bem aplicado, teus dados precisam ser assim. Se não forem assim, é melhor não utilizar. Mas o que faz o utilizador? Isso aí não, eu só vou utilizar. Então, se só vai utilizar, significa que aquele teste não vai te levar aonde o indivíduo que inventou o teste queria que você chegasse. É básico, é comum.
Nesse caso, o aluno correr para o p-valor, estamos juntos? Correr para o p-valor e ver que deu menos 0, nesse caso 0,5, já declarar vitória. Mas isso é um erro técnico grave. Se você não verificou os pressupostos do teste, estamos juntos? Se você aplica, por exemplo, uma nova, mas não testou se os grupos têm variâncias iguais, nem se os dados são normais, o resultado, o p-valor vai te enganar e sua conclusão não é cientificamente válida. Se eu tivesse que dar dicas práticas para vocês, para quem está a anotar, testes como a nova, como Test Student, exigem normalidade. Então, antes de você, nesse caso, utilizar, vai ter que utilizar, perdão, vai ter que utilizar testes como Shapiro-Wilk, como Kolmogorov, estamos juntos para você saber se meus dados realmente seguem normalidade. Mas tem uma coisa muito interessante também, veja lá. Se você tem uma base de dados muito enorme, com 1000 participantes, estamos juntos, às vezes lhe permitem fazer esses testes, mesmo sem verificar normalidade. Por quê? Porque nós temos algo chamado limite central, tendência ao limite central. Quando os dados são muitos, estamos juntos, eles tendem à normalidade. Mas, se você não sabe disso, não tem certeza, é inseguro quanto a isso, é melhor que você aplique um teste de normalidade. 2. Você tem que ver se os pressupostos de normalidade forem violados. Tem que utilizar os testes que nós chamamos de não paramétricos, como Cruz-Casualis ou Mann-Whitney. Isso grava na sua cabeça ou escreve num sítio. Isso é algo extremamente importante. 2. Um pedido especial. Um pedido especial. Eu estou a pedir. Estamos juntos? O que eu estou a pedir? Use o p-valor com inteligência. Interprete o p-valor com base em tamanho do efeito e contexto. Estamos juntos? O p-valor não é mágico. O nível de significância, ele só te diz se houve alguma diferença. Não diz se essa diferença é grande, se é útil ou se é relevante. Vamos ser maus pesquisadores se formos pessoas que olham cegamente para o p-valor. Estamos juntos? Por isso, além do p-valor, veja se o tamanho do efeito é grande. Diferença entre as médias, coeficiente de correlação, por exemplo. Se estás a relacionar a satisfação dos participantes dessa aula, estamos juntos, né? Com a explicação. Você descobre que esta relação, você faz essa correlação e descobre que é estatisticamente significativo. Mas descobre que a correlação é de 0,001. Essa é uma correlação irrisória. Por mais que você tenha verificado diferença, essa correlação é muito ínfima. Estamos juntos, né? Então, por favor, nós temos, por exemplo, nós temos ali, você tem que apresentar os gráficos que vão te ajudar a visualizar a tendência, tem que interpretar os resultados com base nos dados, os objetivos e o contexto, não só o número de 0,05. Um p-valor de 0,001 indica a diferença real, mas se a diferença é de 0,2 pontos numa escala de 100 pontos, 10 pontos, não tem nenhuma relevância prática. Vamos lá, o que eu quero explicar para vocês, estimados, não existe teste estatístico neutro. Todo teste carrega pressuposto, exige tipo de variáveis específicas e precisa ser escolhido com base nos objetivos da análise. E eu vou mostrar para vocês os principais softwares que devem ser escolhidos. Então, o erro não está no SPSS ou no Excel, o erro está, nesse caso, na pressa de querer aplicar sem entender o que está a fazer. Então, a boa estatística começa no papel, com clareza metodológica. O software só executa. Agora, outra coisa que é importante é a conclusão de causalidade a partir da descrição. Estimados, eu vou avançar uma coisa para vocês. No campo da ciência, a coisa mais difícil de você provar é causalidade. Porque para você poder provar causalidade, você precisa isolar outros fatores. Precisa mostrar que mesmo com aqueles fatores isolados, aquele fator específico tem um efeito, causa realmente aquele outro. Não é algo fácil. Estamos juntos, né? Então, como é que você deve ultrapassar isso? Estamos juntos? O aluno verifica a diferença entre dois grupos na tabela e já conclui que uma coisa causa outra. Isso não é ciência, isso é um chute com aparência de ciência. Então, veja essa tabela. Essa tabela, Charles. O Charles aqui reage com risos. Essa tabela, Charles, você primeiro tem que se focar aqui. Tipo de análise. O tipo de análise, descrição,
mostra o que existe. 70% dos trabalhadores têm notas baixas. Tabelas, percentagens estimados. Isso é descrição. Associação. Mostra-se a relação. Trabalhar está ligado à nota mais baixa. O que mostra isso é que quadrado é correlação. Isso é associação. Causalidade mostra o que causa o que. Trabalhar provoca boas notas. Aí você vai ter que fazer regressões, vai ter que fazer experimentos, vai ter que fazer modelos de controle. É uma coisa mais séria. Não é para brincar com causalidade. Essa brincadeira feita com causalidade deve chumbar. Não há cura. A dissertação precisa chumbar para o estudante ir aprender. É a única coisa que deve ser feita. Não leve para o lado pessoal quando chumba. Tem que ir ver por que eu reprovei. Então é só ver, eu confundi a associação com causalidade, confundi descrição com causalidade, não sabia, vou melhorar. Básico, estamos juntos? Então, não pode estar na primeira etapa da descrição e logo pular, estamos juntos? Vamos lá! Outra coisa, você precisa evitar frases causais sobre tabelas descritivas. Precisas manter uma linguagem neutra. Como é que se mantém essa linguagem neutra? Alguém pode me perguntar isso. Estamos juntos? Esse é o erro mais gritante. Estamos juntos? Você precisa evitar frases como trabalhar atrapalha o desempenho, a idade interfere nas notas, o gênero influencia a escolha do curso, sendo que você não fez nenhuma causalidade. Não podem ser feitas apenas com base em percentagens, com base em médias. Isso é desonesto com os dados. Mesmo que seja sem intenção, o correto é sempre manter a neutralidade na linguagem quando estiver apenas a fazer descrição. Como é que é o certo, então, estimado Bazanjo? Como é que eu devo fazer? Anota aí. Hein? Você está fazendo a descrição? É errado dizer trabalhar causa baixo desempenho escolar. Está errado. Estamos juntos, né? O que você precisa dizer é o seguinte: 71% dos estudantes que trabalham apresentaram notas abaixo da média, contra 40% dos que não trabalham. Estás de parabéns. Se você fizer isso, passou. Passou por quê? Porque você não mentiu, não procurou forçar. Estamos juntos, né? Você disse aquilo que você realmente viu. Estamos juntos? Então, você tem que deixar o dado falar sem interpretar além do que queria dizer. Quero repetir uma coisa, estimados. Nós que estamos no campo científico, o que é que a gente descobriu? Descobrimos que uma das principais causas de pesquisas mal feitas é porque o estudante ou o pesquisador iniciante acredita que boa pesquisa é só aquela que traz resultado positivo. Não. Boa pesquisa é aquela que traz resultado real. Estamos juntos, repito. Se você descobre que um medicamento não tem um efeito estatisticamente significativo, você descobriu algo válido. Você vai matar pessoas a tentar forçar efeito. Estamos juntos? Então, quartem ajuda na inflamação. Quer matar quem e por quê? Por que tanta forçação de algo positivo? Então, o resultado, estamos juntos nesse caso, negativo também é resultado. Essa é a primeira coisa. Vamos lá. Outra coisa que vocês precisam saber, estamos juntos, né? Use testes de associação. Se você quer ir além da mera descrição, você precisa utilizar testes de associação, Q quadrado, teste T, ANOVA, correlação, para ir além da descrição. Ou seja, tem que ter alguma coisa forte que vai te autorizar além da mera descrição. E a pessoa dizer, não, o Charles aqui foi além da mera descrição com razão, porque obedeceu à estatística. Quero parabenizar Nádia, descobri que estás aqui. A Nádia foi uma das nossas estudantes. Eu fico muito encantado com a sua força de aprender. Parabéns por estares aqui, Nádia. Vamos lá. Então, tem que usar testes de associação. Então, se o objetivo é verificar se existe uma relação estatisticamente significativa entre duas variáveis, por exemplo, trabalhar e desempenho, então você precisa de um teste apropriado. Exemplo, se você tem duas variáveis categóricas, utilize um Q quadrado. Então, a variável categórica mais numérica, utilize um teste T, uma ANOVA com os pressupostos bem organizados ou um teste de Mann-Whitney. Se tem duas variáveis numéricas, pode utilizar uma correlação de Pearson. Estamos juntos? Isso vai lhe ajudar. Por quê? Esses testes vão informar se a diferença que você observou naquela sua descrição, estamos juntos? Pode ser
nesse caso, perdão, fruto do acaso, ou se é algo realmente sério. E mesmo que o p-valor seja significativo, ainda não prova causalidade, apenas prova associação. Provar causa exige estudos mais avançados, como regressão, controle de variáveis. Mas ok, isso que tu estás a dizer, estimado Bassanjo, vai nos mostrar. Eu vou vos mostrar, calma, não tenham pressa. Aquele que está no nível de mestrado, aquele que está no nível de PhD, precisa ter calma quando se trata de ciência. Não, eu aceito digamos, irresponsabilidade de um licenciado, mas eu não aceito irresponsabilidade de alguém que se diz ser mestre ou doutor. Vamos lá. Outra coisa, escreva as conclusões com precisão científica. Utilizar verbos neutros. O segredo aqui é utilizar verbos neutros, conectores que sejam cuidadosos e sempre voltar à estatística que foi usada. Nunca diga X causa Y sem base técnica. Então, exemplo de frases que você poderia usar, eu recomendaria, estamos juntos, né? Vamos lá, preste atenção. Quem tem caneta, por favor. Você está com os seus dados. Você pode escrever algo assim. Os dados sugerem uma possível relação entre trabalho e desempenho escolar, sendo necessário aprofundar a análise com técnicas apropriadas, caso você não tenha feito. Mas se você fez simplesmente uma associação, você simplesmente está a ser neutro. Os dados sugerem uma possível associação, se você ainda não descobriu essa associação. Observou-se uma diferença nas notas médias entre os estudantes que trabalham e os que não trabalham. Mas não é possível afirmar relação causal com os dados disponíveis. É problema parar aí? A outra pessoa não pode dar continuidade? Se você não teve recursos, porque às vezes é recursos. Pesquisa é cara. Pesquisar custa dinheiro. Levar, digamos que, questionários, ir para o campo, fazer viagem. Estamos juntos, Arlete? Isso gasta dinheiro. Estamos juntos? Então nós temos que saber aonde nós terminamos. Se você termina em sair, vestir tua jaqueta num dia que está a chuvescar, ir para o CM, ir para um M, entrevistar 30 estudantes, 20 estudantes, coletar aqueles dados, você chega até aí, chega! Não vale a pena dizer que você chegou até na África do Sul enquanto você não tinha dinheiro para isso e só vir trazer aqui coisas falsas. Vamos lá, outra coisa, estamos juntos? Você tem que ser sincero. Apesar da diferença percentual, não foi realizado o teste estatístico para verificar a associação entre variáveis. Por que você não realizou? Aí onde você deve crescer. Repito, para os estudantes que estão no nível de licenciatura, nós não pedimos muito deles. Nós pedimos que ele realmente, pelo menos, mostre que percebeu aquilo que ele está a analisar, sem muito aprofundamento. Mas no mestrado, claro, você nunca pode dizer, apesar da diferença percentual, não foi realizado. Não realizou por quê? Não sei mexer esse PC, está chumbado. Então, o que você precisa fazer é usar uma escrita que, nesse caso, digamos que mostre maturidade científica. Estamos juntos? Vai proteger o teu trabalho. Então, qual é a conclusão prática disso, estimados? Se eu tivesse que dizer isso que eu estou a dizer, em poucas palavras, estamos juntos? Em ciência, ver uma diferença não é o mesmo que ver uma relação. E provar uma relação não é o mesmo que demonstrar causa. O erro de achar que descrição já é análise leva a conclusões fracas, sem base técnica e muitas vezes reprova trabalhos que poderiam ser bons. A saída aqui é simples. Tem que respeitar o limite de cada tipo de dado, respeitar até onde pode mostrar e só dar passo interpretativo quando for possível utilizar uma estatística sólida. A estatística é como se fosse uma muleta. Aquela tua revisão de 100 páginas não vai servir para nada se você atropelar a estatística, estimado. É básico. É isso realmente que eu queria vos mostrar. Tem outra etapa, estimados. A questão da discussão. Na questão da discussão, eu acho que aqui alguém vai lacrimejar. Vai lacrimejar por quê? Porque discussões que a gente vê, aquilo não é discussão. Discussão não fica daquele jeito. Não fica daquele jeito por quê? A pessoa está a levar autores, está a lançar no texto. Está a levar autores, está a lançar no texto. Significa o quê? Tal fulano, como eu dei ali, o Bassanjo diz que estudar é importante. E se o Bassanjo diz que estudar é importante, é o quê? O Bassanjo é quem? Estamos juntos, né? Por quê? Você por que está dizendo? O Bassanjo disse quem? Por que o Bassanjo disse está relacionado com tua pesquisa, os dados que você encontrou? Então, o que eu quero saber é que entender o que é discutir.
Você, quando está a discutir, estamos juntos, né? Você está a interpretar aquilo que você encontrou com base na teoria, com base nos objetivos da tua pesquisa, com base em um contexto real. É algo muito lindo. É ir além do quanto deu e responder o que esse número quer dizer. Por favor, escreva. O que esse número quer dizer? Por que ele apareceu desta forma? Ele confirma ou contraria o que os autores disseram? O que isso revela sobre a realidade? Então, o que está a acontecer aqui é que, se você, de certo modo, não conseguir responder essas questões, significa que aqueles autores que você estava a colocar ali na revisão bibliográfica, você estava a chapar, não sei se utilizou chat GPT, utilizou o quê, mas você não sabia o que aqueles autores estavam a fazer ali. E isso realmente merece ser reprovado. Não é por mal, mas merece. Então, vamos lá. É isso que vocês precisam saber. Então, 60% dos indivíduos disseram que sim. Estamos juntos? É isso que a maioria das pessoas diz. Estamos juntos? Então, sem mais nada, é só um número. O que eu preciso fazer? Eu vou dar uma fórmula. Como estão aqui a falar com o Basanjo, eu sempre gosto de dar fórmula. Doca, não fica triste. Tem uma fórmula aí que eu quero dar. Quem puder escrever, escreva. Estamos juntos? Ok. Fábio, depois vamos ver aí a mensagem. Foca-se lá um pouquinho. Vamos melhorar. Esta aqui é uma sessão que nós estamos a fazer para vocês, mas se formos a fazer mais vezes, nós vamos querer sempre melhorar. Uma coisa que eu sempre digo, aquele grupo em que vocês estão é um grupo permanente. Aquele não é um grupo para mandar memes, ficar a mandar mensagem toda hora. Nós só temos encontros ali pertinentes. Não é esperar que o formador ou o analista daqui da nossa consultoria vai ficar a mandar mensagem toda hora naquele grupo. Não vai acontecer. E quem se retirar do grupo, paciência, não podemos metê-lo mais. Então, a dica é essa. Como é que você pode fazer? Existe uma fórmula muito simples para quem quer aprender a discutir. Você pode dizer o seguinte, estamos juntos, né? O fato, neste caso, vamos usar aquele exemplo. 65 dos indivíduos confirmaram uma coisa. X, estamos juntos? 65% dos indivíduos confirmaram, por exemplo, é a variável X. Isso vai indicar o quê? Isso indica uma tendência significativa que vai reforçar, nesse caso, que vai ser reforçada com o argumento do autor. 65% dos indivíduos mostraram que são excluídos da questão de carvão. Estamos juntos? São excluídos na questão de carvão vegetal, na produção de carvão vegetal. Então, o que acontece aqui? Se você conseguiu dizer que 67% dos inquiridos, de certo modo, confirmaram uma determinada variável ou são excluídos da produção de carvão, você aí já conseguiu fazer o quê? Já conseguiu trazer uma informação que reforça o argumento de um determinado autor. Então, é aí onde você vai meter o autor. 65% dos indivíduos em Maputo, 65% das mulheres são excluídas da produção de carvão vegetal. Até aí tá bonito. Segundo o Basanjo, estamos juntos, né? Segundo o Basanjo, aí você já quer reforçar aquele seu argumento, estamos juntos, né? Esse resultado contrasta com o resultado do Obasanjo, que indica que a maioria das mulheres são inseridas. Estamos juntos, né? Isso sugere que o contexto da pesquisa do Obasanjo difere-se com o contexto dessa pesquisa onde foi encontrado esse determinado resultado. Mas este resultado vai reforçar. Este meu resultado é corroborado por Charles. Ao fazer uma pesquisa similar, descobriu que naquele perímetro, tantos porcentos dos indivíduos eram excluídos ou não eram excluídos na dependência daquilo que você afirmou. Então, aí você já pode reforçar. Fazendo isso, nós percebemos que o resultado vinculado à cidade de Maputo requer, estamos juntos, merece atenção nas estratégias de empregos, no processo, por aí vai. Então, tendo uma discussão como essa que segue uma lógica, apresentar o seu dado, apresentar primeiro o seu dado, depois de apresentar o seu dado, indicar a tendência que isso mostra, depois de indicar quem contrasta ou quem corrobora, se alguém contrasta ou corrobora, mostrar porquê e tentar mostrar porquê que teu resultado foi daquele jeito. Porque você também é pessoa. Se você é pessoa, você pensa. Então tem que dizer, como pesquisador,
Acredito que dentro deste contexto encontrou-se isso, isso e aquilo por conta disso. Eu fiz uma pesquisa em 2022, onde eu estudava, por exemplo, a falência de pequenas e médias empresas. Quando eu estudei a falência de pequenas e médias empresas, eu descobri que os fatores de falência, estamos juntos, né, que eu encontrei lá no campo, eram diferentes dos fatores de falência que estavam na literatura. Eu curei um modelo de regressão logística com probabilidades de falência. Então, por que eu descobri? Eu descobri que o principal fator de falência em Moçambique, de pequenas empresas, não era simplesmente a educação. A maioria dos modelos vigentes dizia que era a educação, a maioria dos pesquisadores. Mas a pergunta é, por que no teu contexto não foi a educação? Não foi a educação, porque dentro do nosso contexto, o que pesou mais foi a experiência. Um titio que tem uma oficina dele de 1970 até 2019 vai conseguir fazer coisas mais, digamos, proeminentes do que o indivíduo que fez PhD começou a ter oficina no ano passado, dentro do nosso contexto. Então você precisa perceber isso, ter uma imaginação de um pesquisador. Mas por que meu resultado foi dessa forma? Qual é a hipótese que eu levanto? Então, você tem que entender o que é discutir. Outro ponto importante, dialogue com a teoria. Estamos juntos, né? Confirmar, ampliar ou contrariar autores relevantes, como eu dizia. Estamos juntos? Por quê? Uma citação sem interpretação é citação vazia. Muitos alunos acham que se colocar uma frase de um autor qualquer depois de um número já estão a fazer ciência, mas isso é mesmo que encher. O uso correto da teoria exige primeiro escolher autores ligados diretamente ao tema discutido. Se eu quero falar sobre agricultura em Moçambique, principalmente ligados ao aspecto socioeconômico, eu tenho que citar o Mosca. O Mosca é um pesquisador de peso nessa situação, nesse contexto. O Mosca produz muito. Então, se eu cito o Mosca, eu estou a citar alguém relevante que já é reconhecido, que pesquisas desse senhor realmente impactam nas políticas. Estamos juntos? Então, você tem que mostrar que os dados confirmam ou ampliam ou contradizem uma teoria. Mas ok, eu não uso. Não, calma. Você precisa perceber que dentro do corpo científico nós temos teorias. E as teorias elas evoluem ou regridem baseando em pesquisas. Você pode pensar que não está fazendo muito, mas se você faz uma pesquisa que contraria uma teoria, estamos juntos? Você faz aquela pesquisa, a Nádia faz, Bully faz, Charles faz, e essas todas descobertas, Charles descobre que a pesquisa dele corrobora, ou seja, afirma, nesse caso, dialoga corretamente, digamos que está alinhada àquela teoria. Eu descubro que não, a Nádia descobre que não, o Bully descobre que sim, mas outras 5 pessoas descobrem que não. Aquela teoria está a se enfraquecer. Quem enfraquece uma teoria são os pesquisadores com estudos cumulativos, pesquisas empíricas. Então, se conseguirmos mostrar, muitos de nós conseguirmos mostrar que essa teoria não se aplica em Moçambique, aí nós já estamos a enfraquecer aquela teoria dentro do contexto moçambicano. Alguém poderia me perguntar, estimado Basancho, isso é verdade? É verdade. Como é que se descobre que uma teoria é importada? Como é que se descobre que um modelo é importado? Aquilo que nós vemos no telejornal, essa política é importada dos Estados Unidos, não se adequa a Moçambique. Como é que se sabe? Se sabe que não é adequada a Moçambique, porque alguns pesquisadores foram no campo, coletaram dados e viram que nada. Apesar de dizerem que nesse caso, aqueles agricultores que vendem os seus excedentes vão passar menos fome. Mas em Moçambique não se mostra isso. Acreditem em mim. Tem uma pesquisa que foi conduzida que mostrou que agricultores, pequenos agricultores, que vendem um pouco da sua comida passam mais fome do que aqueles que não vendem. Mas outros estudos de fora diziam que não. Aquele que vender parte do seu produto vai ter maior. Vai passar bem a momentos de crise. Não. Nossos estudos mostraram que moçambicanos, pequenos agricultores que vendem os seus excedentes, têm maior tendência de passar fome. Por quê? Quando ele vende, resta pouco. Chega tempo de fome, já não tem o que comer porque dinheiro gastou. É desorganizado financeiramente. Estamos juntos? Então, o que acontece? É assim que se enfraquece uma teoria. Então você precisa dialogar. Estamos juntos? Então vamos lá. Segundo Silva,
participação é importante, isso não é nada. Silva destaca que a participação feminina tende a aumentar quando há incentivos institucionais. No entanto, os dados dessa pesquisa revelam que mesmo com incentivos, 40% das mulheres continuam fora da atividade, o que sugere a presença de barreiras socioculturais ainda não superadas. Parabéns, passou. Estimados, passou. Passou. Essa dissertação passa. Estamos juntos? Ela passa por quê? Porque ela trouxe algo muito, mas muito interessante. Estamos juntos? Então, esse é um diálogo científico esperado. Vamos lá. Outra coisa, por favor, sempre que for a fazer uma pesquisa, pesquisa não é só para você fazer, de serem quiser mestre, publicar e ficar a humilhar outros no departamento. Vemos muito isso. Eu já publiquei artigo e você? Eu sou um pesquisador. Mano, calma. A tua pesquisa tem que trazer implicações práticas. Mostre o impacto real dos seus estudos. Isso você precisa fazer na tua pesquisa. Então, além da teoria, o estudante precisa mostrar que entende que o dado significa no mundo real. Aquele dado que eu tenho significa o que no mundo real? Ou seja, esse resultado muda o quê? Que impacto tem na política, na gestão da sociedade? Estamos juntos? Então, o que você faria? Você diria o seguinte, perdão, dentro de um contexto, o alto índice de desmotivação observado, nesse caso entre os docentes, 78%, não apenas confirma os achados de Andrade 2018, mas também reforça a urgência de repensar os modelos de formação continuada na província de Gaza. Então, esse tipo de escrita mostra que você não está apenas a descrever número, mas está a propor leituras da realidade. Por quê? Porque nem toda a gente é proficiente na sua área de formação. Por isso eu digo, pesquisadores, há muita gente que está a me ouvir aqui, mas que amanhã será um pesquisador mais renomado que eu. Será alguém com mais peso na sociedade moçambicana que eu. Será alguém que vai fazer pesquisas melhor que eu. Então, o que eu quero é que você compreenda que os resultados não são só para ego, não são para inflamar o seu orgulho. Os resultados são números que precisam fazer sentido para indivíduos que estão no outro campo. Se você é um médico, precisa escrever ali uma coisa, eu que não sou médico, ler, depois mostrar-lhe as implicações. Então, esses quadros, por exemplo, agora, mostrou-se que muitos indivíduos estão a ter cirrose hepática por conta do que é excesso de consumo de álcool, estão a ter cirrose, problemas de fígado, algo parecido, vi na televisão. Mas aquilo substanciou-se porque alguns indivíduos foram ao campo e mostraram que esses dados que nós verificamos têm implicância nisso. Temos que mudar as nossas políticas sobre bebida. Influenciaram um pouquinho o Dr. Chapo, vamos lá mudar isso aqui, vai lá apertar um pouco esses que vendem essas bebidas, diminuir, estão a matar jovens, esses são os próximos quadros. Então é para isso que deve servir uma pesquisa. Vamos lá. Sempre que está a discutir, retome aos objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos são o seu guia. Então você precisa conectar os dados, a teoria e os contextos para fechar um ciclo analítico. Essa é uma coisa muito importante. Então, uma boa discussão não caminha sozinha. Ela sempre volta ao começo. O leitor precisa sentir que os dados respondem claramente à pergunta da pesquisa. Então, uma dica prática é: pegue cada objetivo específico, volte às categorias ou às variáveis que responderam. Discuta os resultados em função do objetivo. Eu gosto muito, quando estamos aqui a conduzir uma pesquisa, separar a pesquisa em milestone. Esse não é um hábito que é muito feito aqui em Moçambique, mas eu acho que já deveria. Em todas as pesquisas que são feitas na faculdade na Nova Lisboa, em Portugal, são separadas em milestone. E isso é uma coisa que vocês devem ter. Separar a pesquisa em capítulos. Introdução, revisão e fazer separadamente. O teu foco fica muito maior. Quando você vê ali uma pesquisa, 60, 80 páginas, você acha que já escreveu muito, às vezes fica com preguiça. Então, procure sempre cortar a sua pesquisa em partes e se focar, estamos juntos? Em cada uma dessas partes. Assim você vai chegar mais longe, porque vai se focar objetivamente em cada parte. Então, aqui você precisa, nesse caso, depois juntas, aqui você precisa, nesse caso, ter ali a tua revisão, estamos juntos? Voltar às categorias ou às variáveis que respondem. Discuta os resultados em função dos objetivos, a teoria e a realidade. Leve essa fórmula, escreva objetivo, teoria, realidade. Então, porque isso amara a estrutura lógica da pesquisa e evita que a banca diga coisas feias como: está bem apresentado, mas você não disse o que significa 9 e vimos uma menina que desmaiou por causa de 12. São essas coisas.
coisas. Então, a conclusão prática aqui é uma dissertação sem discussão é como um diagnóstico médico que mostra os exames, mas não explica o que eles revelam. Apresentar tabelas, gráficos é necessário, mas não é suficiente. O pesquisador precisa interpretar, comparar com autores sérios e refletir sobre a realidade concreta. Estamos juntos? É isso que diferencia um bom trabalho científico de um apanhado de percentagens. A banca reprova não pelo número errado, mas pela ausência de pensamento crítico. No campo das qualitativas, que não é menos importante e que todos que estão na pesquisa quantitativa deveriam saber disso, estamos juntos, porque há uma coisa feia que ocorre nas faculdades, que às vezes tenta-se menosprezar a pesquisa qualitativa, sendo que por vezes ela é mais reveladora do que a própria pesquisa quantitativa. Por favor, quem estiver curioso, estude a epistemologia da pesquisa qualitativa. Mas na pesquisa qualitativa, o erro que ocorre é a tentativa de transformar opinião em análise. Esse é um grande erro. Estamos juntos, né? Vamos lá. Esse aqui é sem dúvida o erro mais básico e mais frequente em análise qualitativa. O aluno recolhe as falas dos participantes e começa a escrever o que acha que elas significam, baseando-se nas suas próprias crenças e impressões. O problema é que pesquisa não é achismo. Ciência qualitativa exige método, mesmo sendo subjetiva. Então muita gente se aproveita da subjetividade da pesquisa qualitativa para fazer salada de manga junto com salada de pepino. Não dá certo. Você precisa entender que existe diferença entre opinião e interpretação baseada no método. A opinião é o que o pesquisador acha ou sente ao ler o trecho. Se você não come carne de porco e você pergunta para alguém, você é muçulmano, seja lá qual seja o fator, não come carne suína, vê lá alguém ali a comentar: eu acho a carne suína suculenta, apetitosa. Você ao ler aquilo está a ficar zangado. E o que está a acontecer? Você quer levar o teu zangamento para colocar na pesquisa. O problema é esse. Estamos juntos, né? O problema, se você não gosta, não é problema. Mas não coloque sua visão da carne suína na pesquisa. É a maior falha encontrada em pesquisas qualitativas. Os indivíduos não têm bom gosto, não são refinados. Não faça isso. A opinião é isso. Então, a interpretação com método é quando o pesquisador segue etapas lógicas. Ele lê, ele codifica, ele agrupa, ele categoriza e só depois é que interpreta, sempre ancorado no que os participantes realmente disseram e não no que ele imagina que quiseram dizer. Um exemplo prático: a escola não ajuda muito nos últimos tempos. É o que o participante disse. O pesquisador percebe-se que a qualidade de ensino em Moçambique caiu, mas baseando em o quê? A escola não ajuda muito nos últimos tempos, talvez não porque a qualidade do ensino caiu, mas talvez porque não há emprego. Estamos juntos? Então, você vai aonde parou. Você parou em um conhecimento que dizia que a escola não ajuda muito nesses últimos tempos. Estamos juntos? Então não diga que percebe-se que a qualidade do ensino caiu. Não é isso. Essa conclusão não tem base textual. É um julgamento pessoal. E você precisa seguir as etapas mínimas: a leitura, a codificação, a categorização, nomear as categorias e a interpretação. Então, por mais que você não saiba, a coisa mais linda que eu gosto da pesquisa qualitativa é, por mais que você não saiba utilizar um software, mesmo com poucos entrevistados, há um caminho mínimo que você pode seguir. Se você seguir esse caminho, mesmo que você não tenha utilizado nenhum software que eu vou te mostrar aqui, que são softwares bons, por mais que você não tenha utilizado, se você seguir essa dica, esse caminho, você vai fazer boa pesquisa. Pega lá um papel. Você tem que fazer uma leitura flutuante. Ler todo o material com atenção, sem pressa. Primeira coisa. Codificação. Tem que destacar ideias centrais nas falas. Estamos juntos? Se ainda interpretar. Destacar, ok. Depois de ver isso, eu vi que as ideias centrais são essas. Depois tem que categorizar. Estamos juntos? Quais são as ideias que mais se repetem? Aqui se repete roubo, aqui repete-se estresse. Aqui repete-se baixo desempenho, aqui repete-se trabalho. Tá bom, então já tenho aqui duas categorias. Estresse, trabalho, e já posso começar a colocar as falas
de acordo com a categoria. O que está relacionado ao stress, coloco aqui no stress. O que está relacionado ao desempenho, coloco aqui no desempenho. Depois tem que nomear essas categorias. Então você vai dar nomes precisos. Por exemplo, insatisfação com serviços, estresse, nível de estresse, e por aí vai. Depois é que você vai interpretar. Então, só aqui o pesquisador escreve o que cada grupo significa. Estamos juntos, né? Com base nas falas e nos objetivos da pesquisa e na teoria. Então, quem pula essas etapas acaba interpretando com base no que está na sua cabeça e não nos dados. Estimados, por favor, aproveitem ao máximo essa reunião. Eu não me sinto confortável em ficar com N coisas que eu conheço e não passar para outros indivíduos. Então, aproveitem ao máximo. Será raro ter reuniões como essas. Então, vamos lá. O que é que você precisa fazer? Você tem que ancorar cada interpretação em falas reais, nos objetivos e na teoria. A interpretação que você vai fazer não pode estar fora do que realmente os participantes falaram. Se você fizer isso, pecou. Estamos juntos, né? Então, cada interpretação feita precisa estar ancorada nessas falas. Isso vai mostrar que o raciocínio que você está a trazer surgiu do campo e não da intuição. Eles gostam de carne de porco, provavelmente não são higiênicos. Não, ninguém disse isso lá. Isso você inventou. Isso está ligado às tuas crenças. Estamos juntos? Não é isso. Então, vamos lá. Vou dar aqui exemplos. Participante A diz: a escola já não ajuda muito. O participante B vem dizer: antes era melhor, agora está muito parada. Você cria uma categoria: percepção de redução no apoio escolar. Interpretação: alguns participantes expressam descontentamento com o papel atual da escola, indicando uma possível percepção de enfraquecimento institucional, embora seja identificado diretamente se isso se refere à qualidade pedagógica, gestão ou infraestrutura. Se vocês forem a prestar atenção, quando nós estamos a assistir a uma reportagem de uma televisão séria, eu praticamente não gosto de não quero fazer apologia a nenhuma televisão, mas por vezes eu vejo reportagens da STV de boa qualidade, aonde o indivíduo que faz, nesse caso a reportagem, ele segue uma abordagem como se fosse de pesquisa qualitativa. Ele vai ali no campo e simplesmente fala daquilo que viu, mas as outras televisões, algumas acabam estragando porque querem notícia que anima. Notícia não é para animar, é para trazer a verdade à população. Então acabam acrescentando coisas. Então, você ao fazer uma pesquisa qualitativa, você tem que perguntar como é que eu posso falar disso sem acrescentar palavras, sem pôr meu ponto de vista. Então, nesse caso, o pesquisador não inventa a causa, apenas aponta o que aparece nas falas, estamos juntos, né? Mantendo a margem para o leitor perceber limites daquela informação. Então, no fim, você tem que manter uma humildade interpretativa. Tem que evitar absolutos, estamos juntos? Tem que reconhecer limites e não infira causas sem evidência. Então, a análise qualitativa requer uma postura de humildade, estimados. Estamos juntos? As categorias podem ser com base nos objetivos. Claro que tudo está interligado, estimado, tudo está interligado. Então, a análise qualitativa exige uma postura de humildade. O pesquisador precisa reconhecer que nem tudo é claro nas falas e nem toda ambiguidade pode ser resolvida com achismo. Há vezes que o que a pessoa falou realmente não dá para concluir alguma coisa. Então, você tem que evitar frases absolutas, não tire conclusões rápidas e sempre se pergunte. 3 perguntas que você tem que fazer quando está fazendo uma pesquisa qualitativa. Essa minha frase está ancorada naquilo que o participante disse? Primeira pergunta. Tenho mais de uma fala que aponta a mesma ideia? Ou é só uma pessoa que disse sobre aquilo? Essa interpretação respeita, nesse caso, o limite dos dados? Se a resposta for não, o texto está baseado em opinião e não em método. Se eu tivesse que dar uma conclusão para você, muito obrigado, Bully. Vamos lá. Perdão. Se eu tivesse que dar uma conclusão para vocês sobre isso, dizia o seguinte: a análise qualitativa não é lugar para intuição solta, não é para julgamento pessoal. É para transformar, nesse caso, entrevista em ciência. Isso exige método, estamos juntos? Exige rigor, exige respeito pelos dados reais. Então, o que se sustenta, estamos juntos, uma análise, não é criatividade. Muita gente pensa, eu sou criativo. Não. É o caminho lógico que ele vai percorrer até chegar a essa interpretação, sempre dentro daquilo que foi dito. Então, outra coisa, eu quero que vocês saibam que criar categorias e conectar com teorias e objetivos, como você estava a dizer, aí, estimados,
José Gustavo, muito bom. Esse erro é uma das principais razões pelas quais análises estatísticas, nesse caso análises qualitativas, ficam fracas, ficam confusas e sem valor científico. O estudante, o pesquisador, recolhe boas falas, mas não mostra como as ideias foram organizadas, nem de onde veio o raciocínio. E o texto acaba ficando descritivo, pelo menos aquele consegue descrever, estamos juntos? Mas fica solto e fica sem coerência com os objetivos da pesquisa. Então, o caminho para poder evitar isso é simples, estamos juntos? É simples, mas exige método, disciplina e uma reflexão. O primeiro passo é transforme falas em unidades de sentido. Ideias centrais extraídas da resposta. Por favor, leia um material sobre pesquisas qualitativas. Quem está fazendo uma pesquisa qualitativa não precisa de 100 pessoas. 25 pessoas já é uma amostra boa. Porque a pesquisa qualitativa acaba dando mais trabalho no processo de coleta de dados. Entrevistar não é fácil. É diferente de dar questionários para 300 pessoas responderem e trazerem. Entrevistar não é fácil. Estamos juntos, né? Então eu quero que vocês saibam que quando está fazendo pesquisa qualitativa, ter o foco não pode ser ter uma amostra muito grande, não, uma amostra de qualidade. Estamos juntos? Então, você precisa o quê? Transformar as falas em unidade de sentido. Então, a base da análise qualitativa é essa construção de sentido, não a reprodução daquelas frases. Então, depois de ler todas as respostas, o pesquisador deve quebrar cada fala em pequenas ideias centrais, estamos juntos? Essas ideias nós chamamos de unidade de sentido. São pequenos trechos que explicam o sentido, o significado essencial daquilo que foi dito. Eu dou um exemplo sempre. O participante. Aqui as mulheres quase não participam porque dizem que esse trabalho é pesado e não é para elas. A unidade de sentido que nós temos aí é qual? Percepção de que o trabalho com o carvão é socialmente visto como masculino. Você já conseguiu criar uma unidade de sentido. Estamos juntos? Então, essas unidades são o material bruto para a construção das categorias, os blocos que dão a estrutura à nossa análise. Outra coisa que é interessante, estamos juntos? Você precisa agrupar as ideias semelhantes e nomear as categorias como expliquei anteriormente. Estamos juntos? Exemplo. Esse é um trabalho pesado para a mulher. O marido não deixa participar. Isso está dentro da categoria de barreiras socioculturais à participação feminina. As que vendem carvão ganham mais. O rendimento delas ajuda em casa. Isso está aliado ao impacto econômico da participação feminina. Então, com isso, a análise deixa de ser apenas uma colagem de frases e passa a ter uma estrutura lógica, com hierarquia e que é interpretativa. E outro passo, conecte cada categoria aos objetivos específicos e autores que você utilizou na revisão. Não abandone aqueles autores. Sempre que você encontrar um bom supervisor, alguém que realmente estudou, leu, vai sempre lhe dizer: os autores que estão na revisão bibliográfica devem ser utilizados, nesse caso, para a construção da tua análise de dados, da tua discussão lá embaixo. Então não abandone. Estamos juntos? Vamos lá. Isso é algo extremamente importante. E uma coisa que eu quero que você faça é visualização da estrutura. Você precisa visualizar a estrutura. Então, você tem que criar um mapa lógico de categorias que vão mostrar relações e uma coerência analítica. Como é que isso é feito? Se você tem um primeiro objetivo, que é avaliar o impacto econômico da exclusão feminina, você tem que criar uma categoria, barreiras socioculturais, tem que criar a segunda categoria, participação econômica feminina, tem que criar a terceira categoria, percepção comunitária de mulher produtora, e aí você já tem categorias que podem encher a tua pesquisa. Até aqui está tudo bom, estamos juntos? Ótimo! Para poder terminar isso e mostrar para vocês os softwares que vocês devem utilizar e por que devem utilizar, nós vamos fechar com uma última solução e vamos vos mostrar os softwares e quero mostrar para vocês alguns exemplos de pesquisas para não saírem daqui a deriva, mas ok, nós vimos como é que isso é feito na prática, tá bem? Vamos lá! Então, você tem que evitar falas sem interpretações e conclusões genéricas. Na verdade, aqui o que eu quero, os passos são esses, mas o que eu queria realmente é ensinar-vos a vocês aqui, sem poder ser redundante naquilo que já falamos anteriormente, são conclusões vagas. As conclusões vagas realmente estragam muito a pesquisa qualitativa. Estamos juntos, né? Por quê? Porque o aluno vai terminando com frases como os participantes enfrentam desafios. Está errado! Não pode terminar assim. Isso não é conclusão, é vazio de conteúdo. Conclusão sem síntese é apenas recomeço. A forma correta é retomar as categorias que foram construídas e mostrar como é que elas se revelam em conjunto e quais são as conclusões que se amarram com os teus
nossos objetivos. Só isso. É isso que nós queremos. Não apresente conclusões vagas, por favor. Agora, no que diz respeito a softwares certos que devem ser utilizados, aqui já estava a dizer, eu estou a ver muitos erros, estou a ver, mas eu quero ver softwares. Muito bom. Nos softwares, vamos lá. O que é que nós encontramos? Para análise quantitativa, nós temos o nosso predileto na consultoria MJB Data Analytics. Qual é o nosso predileto? IBM SPSS. Estamos juntos, né? Este IBM SPSS é o quê? É o Statistical Package for the Social Sciences. Estamos juntos, né? Então, este software, ele é bom em pesquisas sociais, educacionais, empresariais ou de saúde, que vão trabalhar com os questionários, escalas de Likert e por aí vai. Então, por que nós devemos utilizar o SPSS? O SPSS tem uma interface muito intuitiva. Ele não te complica, você encontra tudo ali em tecladinhos. Você tecla e a coisa aparece. Tecla e a coisa aparece. Então, ele é muito simples e ele produz tabelas, gráficos de uma forma muito rápida. E ele vai executar os principais testes. Teste T, ANOVA, Q quadrado, regressão, correlação, com muita segurança. Alguém pode se perguntar, mas doutor Obasanjo, por que você está falando de SPSS? Será que as pessoas não conhecem? Acreditem, quando nós começamos a dar treinamento de SPSS, a pergunta que nós mais recebíamos é: SPSS é o quê? Essa pergunta me deixava louco. Eu ficava louco. Eu não compreendia por quê. Porque nas faculdades não falam de SPSS. O que é SPSS? Eu ficava muito intrigado, sinceramente. É uma das questões que, quando eu pude compreender, eu compreendi a lacuna que nós temos no uso de softwares estatísticos de qualidade. Então, essa aqui é ideal para estudantes, pesquisadores, instituições que precisam de resultados que sejam confiáveis, sejam reprodutíveis, sem exigir conhecimento avançado em programação. Então, o principal diferencial do Excel é que ele tem uma integração direta com o Excel, com Word, tem sínteses automáticas que padronizam a análise acadêmica. Eu posso fazer aqui uma análise, te mandar só sínteses, sintaxes. Eu te mando aquelas sintaxes, te mando o SPSS, você vai conseguir reproduzir tudo, desde que tenha base. E não saiba absolutamente nada de estatística. Mas também temos softwares como o Stata. O Stata é muito bem, mas o Stata ele é bom para quem trabalha com econometria ou estatística um pouco mais avançada, quem trabalha com dados de painel. Por quê? Para quem faz estudos econômicos, financeiros, agrícolas e de políticas públicas, especialmente com dados temporais ou regionais, deve utilizar Stata, porque ele é excelente para regressões complexas. Regressões que a gente faz no Stata você não imagina. Efeitos fixos, aleatórios, modelos generalizados, logit, probit, painel dinâmico, análise de sensibilidade, testes de robustez, modelos logísticos com correção de Mont-Blanc, regressão fracionária, é muita coisa que o Stata faz. Então, essa aqui é ideal para dissertações de economia. Aliás, quem está a fazer economia sabe que não há de fazer todo o curso sem conhecer Stata. Então, quem está a fazer teses de desenvolvimento, estudos com variáveis macro e microeconômicas, então aqui o Stata ele gera outputs científicos prontos para publicação e explora resultados do reto do LaTeX. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Estamos juntos? Agora, tem um software barra pesada. Eu gosto de chamar de barra pesada. Que é o R. Qual é o diferencial? Qual seria a diferença do Stata e R? R é como se fosse irmão mais velho de Stata. Ele tem a capacidade de trabalhar com um conjunto de dados muito maior do que o Stata. Então, aqui você tem que utilizar R quando o projeto exige alto nível de personalização, visualizações dinâmicas ou integração com Big Data. Por que você tem que usar o R? O R é gratuito, é open source. O R é um software gratuito, estamos juntos, né? É poderoso e é reprodutível. O R permite criar scripts, gráficos interativos e modelos estáticos de qualquer tipo. Mas ok, não esteja a ser muito presunçoso, estimado Obasanjo, de qualquer tipo. Quem vier provar o contrário que me prendam. O R é um software fora do comum. Então, essa aqui é mais ideal para consultores como nós, analistas e programadores que dominam estatística e querem controle total sobre o processo. Vamos dar uma visão. Para quem já escreveu em LaTeX, peço um sinal aí de bom para saber se aqui já escreveu aqui, alguém já escreveu em LaTeX, por favor. Overleaf, alguém já escreveu aqui? Ótimo, Bully disse que já escreveu, o Fabião também disse que já escreveu. Só para vocês entenderem,
O LaTeX é um software de escrita que te dá a capacidade de manipular tudo no texto. Ou seja, o Word é mais limitado que o LaTeX. Então, o R é como se fosse o LaTeX diante desses softwares. Outra coisa, o Excel. Ah, mas o Excel é muito desprezado quando se fala da análise o Excel tem suplementos. Você quando consegue utilizar o Excel com suplementos, você chega longe. Estamos juntos, né? Você chega muito longe, tá bem? Por quê? Exatamente. Você pode usar em pesquisas exploratórias, relatórios empresariais, pequenos projetos que exigem rapidez e clareza. Nem sempre precisamos de análise robusta. Não, eu não gosto disso. Por quê? Porque às vezes a ideia de pensar que sempre precisamos de análises robustas acaba de certo ponto nos enfraquecendo. Veja só, tem uma pesquisa que mostrou que modelos muito complexos eram mais em relação a modelos mais simplificados. Navalha de Ockham, princípio de parcimônia. Por favor, pesquisem isso. Então, por que, é que você tem que utilizar o Excel? O Excel é um programa mais acessível. Está presente em todas as organizações. É ótimo para limpeza, tabulação, cálculos descritivos, por aí vai. Então, é ideal para projetos iniciais ou estudantes que estão a estruturar banco de dados. Então, ele tem complementos muito bons. Agora, se eu estou na análise qualitativa, quais são os meus softwares? Os teus principais softwares, meu caro, são esses aqui. MaxQDA é um software bom, estamos juntos, né? Perdão, por quê? Porque você vai utilizar em pesquisas com entrevistas, documentos, vídeos, áudios ou redes sociais. Ele te permite codificar, agrupar e visualizar dados qualitativos com uma organização e uma rastreabilidade. Então, essa aqui é ideal para teses, dissertações que seguem análise de conteúdo. Então, há sempre pessoas que vêm nas monografias, na dissertação, Bardeen, citado segundo Bardeen. Bardeen, mas Bardeen é quem? Bardeen, na verdade, é alguém que organizou, estamos juntos, né? O processo de análise de conteúdo. Então, sempre que você houver citado, estão a citar por conta desse feito. Então, ou se você vai fazer uma análise temática de Brown ou Sharp, então são autores que organizaram isso. Mas nós não temos só o MaxDA, nós também temos o NVivo. Estamos juntos? Então, o NVivo é o padrão acadêmico internacional. Então, em pesquisas de grande volume de textos, vídeos, transcrições, ele facilita a criação de categorias com alto nível de detalhe e aceita a integração com o Excel e SurveyMonkey. Estamos juntos? Essa é a parte mais boa do NVivo, que eu mais gosto. Então, esse é ideal para estudo em ciências sociais, psicologia, saúde e educação. Então, seu principal diferencial é que ele possui análise automática de sentimentos e frequência de palavras. Então, é muito bom para pesquisas de percepção pública. É muito bom. Mas, além disso, nós também temos o Atlas, tá bem? Nós temos o Atlas TI. Esse é o foco em redes de significados, estamos juntos, e teoria fundamentada. Então, você tem que utilizar quando o objetivo é construir modelos teóricos a partir dos dados, tá bom? Então, você quer mapear relações complexas entre ideias, é muito bom. Por que você tem que utilizar? Cria visualizações gráficas, nós chamamos de network views, que mostram como é que os conceitos se conectam, mano. Isso aqui é algo mágico. Então, isso é ideal para estudos exploratórios, projetos interdisciplinares, análises interpretativas profundas. Então, o seu principal diferencial, se você um dia utilizar o Atlas ele é muito limpo, estamos juntos? Ele tem uma interface limpa, um uso intuitivo e uma exportação direta para relatórios e citações organizadas. Por fim, vamos falar do Kirkus, tá bem? O Kirkus ele é muito bom. Por quê? Esse é ideal para projetos menores de informação inicial, em pesquisas qualitativas simples, aquelas que eu vos falei de 20 a 30 entrevistas que você faz sozinho. Utilize o Kirkus. Utiliza lá, vais gostar porque ele é leve, é visual, ele vai te permitir aprender a lógica da codificação sem a complexidade de programas maiores. Então, esse é ideal para os estudantes de licenciatura, mestrandos e iniciantes, aquele que está a começar. Eu estou no primeiro ano de mestrado. Começa lá com Kirkus, não vai logo para Max Dine, não. Começa com Kirkus, estamos juntos, né? Por quê? Porque ele vai te mostrar, isso aqui funciona assim, ok, muito bom. Então, esse é ideal para esses estudantes. Então, o seu principal diferencial, nós chamamos de visual em bolhas. Por quê? Porque esse visual em bolhas, eles crescem conforme o volume de citações em cada tema. Então, esse é muito bom para apresentações em workshop. Então, o ideal, se eu tivesse, eu gosto muito de dizer isso, se eu tivesse que dizer uma única coisa para as pessoas que ouviram sobre essa questão de software, o que eu diria? O que eu diria é algo muito básico. O software é certo, não é o mais caro, nem aquele que é mais conhecido. É o que responde melhor, digamos que, a tua pesquisa, estamos juntos, né? O software melhor
é aquele que vai responder à sua pesquisa, que responde melhor à natureza dos seus dados. Então, a pesquisa, a pergunta é: este software responde bem aquilo que eu quero? Então, a consultoria, nesse caso, que domina vários softwares, não vende ferramenta. Nós não vendemos ferramenta. Nós vendemos raciocínio. Estamos juntos, né? Então, saber quando usar o SPSS, quando migrar para o Stata, quando operar no MaxQDA ou em Vivo, é o que separa um operador de programa de um analista que entrega ciências. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Porque eu prometi também que eu iria mostrar algumas pesquisas, porque eu realmente preciso mostrar para vocês algumas pesquisas que foram construídas. A estimada Nádia já viu alguma delas, mas tem uma também que ela não viu. Estimada Nádia, ainda estás aqui na reunião? Estimada Nádia, ainda estás aqui? Opa, acho que a estimada Nádia caiu. Ok, eu quero mostrar aqui para vocês uma pesquisa muito interessante. Quero mostrar aqui pesquisas para vocês para vocês saberem como é que isso se aplica na prática, tá bem? Vamos lá. Quero mostrar para vocês como é que isso se aplica. Oh, muito bom, estimada Nádia. Tu já viste aqui uma das pesquisas, mas tem uma outra que tu não viste e que eu gostaria muito de ter lhe mostrado no processo do treinamento. Vamos lá. Nós temos aqui, a primeira já abriu. Ok. Então, quero mostrar para vocês como é que fica uma pesquisa complexa, com uma boa análise de dados, como é que deve ser, ela deve ser intuitiva, por aí vai. Então, nós temos essa pesquisa. Eu gosto muito de citar essa pesquisa por conta dos métodos que foram utilizados. Deixa só, quero projetar aqui para vocês. Vamos lá, quero projetar para vocês. Vamos lá. Estimados. Assim que verem, por favor, deem um sinal que estão a ver, por favor. Assim que vocês verem, deem um sinal que estão a ver. Assim que forem a ver, deem um sinal. Ok, vamos lá. Isso. Conseguem ver? Ótimo. Essa aqui foi uma pesquisa que nós fizemos, nesse caso, digamos que principalmente no processo de análise de dados, em que os dados foram analisados. Essa pesquisa foi feita, era de Angola, era na Universidade Agostinho Neto, em Economia. Então, o que é que se queria nessa pesquisa? O estudante queria estudar a influência dos preços internacionais do petróleo na balança comercial de Angola. Uma análise econométrica para o período de 2000 a 2020. Então, ele vem para a consultoria e queria a análise econométrica. Então, primeiramente, o que é que eu quero que vocês saibam? O que eu quero que vocês saibam é que a análise econométrica, ela começa numa boa metodologia. Você precisa especificar um bom modelo econométrico, nem que não seja análise econométrica, mesmo que seja uma análise que vocês vão fazer aí para a vossa pesquisa. Primeiro é a metodologia. A metodologia não pode estar desancorada àquilo que são os resultados que você quer trazer. Então, primeiro é uma boa metodologia, explicando, nesse caso, como é que vai ser modelado. Quando é uma pesquisa econométrica, sempre precisa ter primeiro as hipóteses, estamos juntos, dizer se essas hipóteses, de acordo com aquilo que há na teoria, qual é o sinal esperado, coisas do gênero. Dizer quais serão os procedimentos de estimação ou da análise, tá bem? Dizer como será a descrição dos dados, por aí vai. Então, na descrição dos dados tem que fazer de facto. Agora, a parte mais interessante dessa pesquisa é quando se vai para a apresentação de resultados. A primeira coisa que eu dou como conselho é, antes de correr para análises mais complexas, procure fazer uma descrição dos dados. Uma análise univariada, que é aquela análise que tem como objetivo descrever cada variável isoladamente. Então, fazendo essa análise univariada, você já vai conseguir ver como é que a variável se comporta. Se tem dados muito extremos, se a balança comercial se comportou de uma determinada forma, se o investimento direto estrangeiro foi acima daquilo que se queria. Então, a análise descritiva ela é muito importante. E além da análise univariada, como essa que tem a média, desvio padrão mínimo máximo, você também tem o quê? Você tem a análise que nós chamamos bivariada. A análise bivariada é quando se analisam duas variáveis conjuntamente. Então, vamos lá. Nessa análise univariada, ele mostrou a média do PIB, mostrou o desvio padrão, mostrou o mínimo, mostrou o máximo. Depois fez um gráfico, nós chamamos esse gráfico, um gráfico para séries temporais, é um gráfico de linha, onde mostrou a balança comercial e o petróleo, mostrando que o quê? Que o preço do petróleo se manteve praticamente constante, mas a balança comercial teve oscilações. Mas o estudante faz algo muito interessante, estamos juntos, pede algo muito interessante, que é...
Testes de estacionalidade. Sempre que se trabalha com testes temporais, é preciso fazer um teste de estacionalidade para saber se a qualidade, se as características, digamos, daquela determinada variável se mantêm consistentes e constantes ao longo do tempo. Por quê? Porque se aquela variável não apresenta consistência, tudo que você vai tirar dali serão estimativas que não vão se adequar àquela que é a realidade. Então, esta aqui é uma correlação de Pearson, muitos de vocês já ouviram falar. Ele queria saber qual era a correlação entre o quê? Entre o preço do petróleo e, por exemplo, o quê? A balança comercial. Aqui mostrou que a correlação entre o preço do petróleo e a balança comercial é uma correlação negativa. Estamos juntos, né? E se apresentou o quê? Se apresentou estatisticamente significativa a 5%. Então, é uma correlação a ser levada a sério. O PIB real e o preço do petróleo apresentou-se uma correlação positiva, indicando que andam juntos. Estamos juntos, né? Se o preço do petróleo aumenta, o PIB daquele país tende a aumentar, talvez porque são bons produtores. E isso é estatisticamente significativo, ou vice-versa. Então, essa aqui é a correlação. Então, a correlação ela tem que ser seguida de gráficos como esses, que são gráficos de dispersão, para poder mostrar como é que realmente essa linha se ajusta aos dados. E outra coisa interessante, estimados, em pesquisas como essas, uma coisa que quero mostrar para vocês, na verdade, os modelos econométricos. Os modelos econométricos eles devem ser feitos com muita responsabilidade. Por exemplo, aqui foi feito um modelo autorregressivo com defasagem distribuída. Nós chamamos de modelo ARDL estimado. Então, este modelo aqui é este modelo que pode te conseguir mostrar alguma causalidade. Não é descrição. Aquilo que falávamos anteriormente. Este modelo que pode lhe mostrar alguma causalidade. E não é descrição. Por quê? Porque esse modelo permite isolar o preço do petróleo, permite isolar o preço do gás, então isolar o efeito. Então nós podemos fazer uma análise que em economia chamamos de ceteris paribus. Então isso é o que é mais interessante. Então, autocorrelação de resíduos, aqui nós já fizemos testes de diagnóstico do modelo para verificar a normalidade dos resíduos, testes check-beta, isso aqui tem a função de tornar a vossa análise sólida. Então, sempre que forem a fazer análises, optem por fazer esses modelos de diagnóstico, vocês devem diagnosticar. 2. Quero mostrar para vocês também uma outra pesquisa, é uma pesquisa muito interessante, vamos lá. Quero mostrar para vocês uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa já foi mostrada anteriormente. Conseguem ver, estimados? Peço para reagirem. Conseguem ver? Bom sinal, bom sinal. Então, essa pesquisa aqui ela é muito interessante. Ela é de Portugal. Podem ver esta aqui. Essa é a nova IMS. Também foi nos contratado para o processo de análise de dados. Essa pesquisa é muito interessante. Mas muito interessante por quê? Porque ela aplica modelos, mas modelos muito, digamos que muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonitos. Vamos lá, Nadia Tarir. Vamos lá. Nós temos aqui essa pesquisa. Essa pesquisa é extremamente importante, é extremamente interessante, porque ela tem um modelo simples, estamos juntos, né? Exatamente, ela tem um modelo muito simples, mas além de ser simples, ele é muito informativo. Essa pesquisa tem algo que nós discutíamos com a estimada Nádia anteriormente, que é o cálculo dos alfas para poder colocar aqui, digamos, para poder colocar na pesquisa, como é que o questionário deve ser feito. Então, nós quando vamos para essa pesquisa, encontramos coisas como essas. Deixa só, estou a baixar aqui para poder vos mostrar a parte que é mais interessante que vocês deveriam ter. Então, todas as questões que estão nessa pesquisa, depois do questionário ser feito, depois da experiência ser feita, foram calculados alfas para poder saber, estamos juntos, né? Se as questões de facto que foram colocadas nessa pesquisa conseguiram capturar o efeito desejado. Estamos juntos? Então, isso é algo que nas pesquisas moçambicanas ainda não começou a se fazer muito. Nós até sentamos com a estimada Nádia, discutimos isso, mas a estimada Nádia até quando me mostrou que tinha conhecimento disso, eu fiquei muito estupefato, gostei de ver aquilo. Então, isso é algo que aqui não se faz. Então, a análise de dados dessa pesquisa, ela não é muito complexa, mas ela é muito informativa. Ela é muito informativa. A revisão da literatura é curta e as análises vêm assim, estudos empíricos. Ele vai mostrar estudos empíricos, a mediação, nesse caso a confiança, mostrar um modelo simples que foi adotado, estamos juntos, os gráficos simples que foram adotados e uma discussão também simples. Então, essa pouca coisa que foi apresentada, não tem muitas tabelas, é um modelo de regressão, digamos, linear simples, regressão linear múltipla, que não precisou consumir muito tempo ou muitos recursos do próprio estudante, simplesmente fez aquilo que era certo. Então, o que eu quero deixar como mensagem para vocês, sempre que forem a fazer pesquisas, não optem por aquilo que é mais complexo.
Optem por aquilo que realmente faz a descrição correta daquilo que vocês querem estudar. Isso que eu quero estudar tem um efeito de mediação? Sim. Então, primeiramente, veja só o que se fala aqui. Primeiramente, avaliamos o efeito do tipo de agente na mediação da confiança. O modelo geral que previu a confiança foi significativo. Estamos juntos? O tipo de agente teve um efeito significativo na confiança, indicando que a confiança dos pacientes diminuiu em média 0,61 pontos na escala ao interagir com o assistente de IA em comparação com o assistente humano. É isso que nós queremos que comece a vir em Moçambique nas nossas pesquisas, estimados. Então, basicamente, isto é o que eu queria mostrar para vocês do ponto de vista de pesquisas. Então, eu sei que muitos de vocês aqui, muitos de vocês não conheciam nossa consultoria. É a primeira vez que entram em contato conosco. Estamos juntos. Nós somos uma consultoria que trabalhamos com análise de dados, trabalhamos com treinamentos. Estamos juntos, trabalhamos com treinamentos em estatística. Então, para quem tem problemas, quer a questão da análise de dados qualitativos ou quantitativos, nós fizemos a limpeza, análise e interpretação. Isso não é válido só para estudantes, é válido para organizações, é válido para empresas. Sim, empresas de facto não pode estar a vender produto sem saber. Você vai fazer melhores estratégias de marketing se souber de facto, estamos juntos, né? Quais são os seus clientes? Como é que seus clientes se comportam? Então suas estratégias vão ser mais ajustadas. Então trabalhamos com estudantes que estão no nível de dissertação, PhD, trabalhamos com, digamos, com mestrados, trabalhamos com licenciados, trabalhamos com organizações, empresas, e eu garanto-vos, a maioria das pessoas que trabalhou conosco nunca se arrependeu pela qualidade que nós procuramos trazer. Eu acho que pelo menos a reunião que nós fizemos talvez é um indicativo, né? Não digo que é um indicativo absoluto, mas acho que quer dizer alguma coisa. Não sei se concordam comigo. Alguém concorda com essa tese? Exato. Então, talvez queira dizer alguma coisa. Exato. Então, para quem quiser a questão da análise de dados, nós estamos aqui. Eu não vou roubar muito o vosso tempo. Para quem esteve aqui na nossa reunião, no nosso meeting, estamos juntos? A última parte levei por AD, é normal. Não é possível bater todos os bandidos, Pinto. Se você encontra 10 bandidos, pode bater 7, outros 3 te baterem. Não tem como. Então, não entender tudo é normal. Então, venham até nós. Se querem realmente fazer análise de dados, e nós também temos treinamentos em softwares em SPSS, mas esse não é o foco dessa nossa reunião. O nosso foco principal era mostrar para vocês aquele conhecimento e mostrar que de facto nós podemos fazer estes serviços por vocês. Não é obrigatório que todos sejam estaticistas. 2. Se quem esteve nessa reunião pode vir ali no nosso WhatsApp, estamos juntos, dizer estive na reunião. Então, aquele estive na reunião significa que no momento, isso quem sabe são vocês que estão aqui na reunião, significa que no momento que vier para fazer análise de dados com a nossa consultoria, nós vamos considerar. Por quê? Porque primeiro consumir é alguém que está interessado, é diferente de alguém que simplesmente vem só disso. Sandra, muito obrigado para nós também. Então, nós vamos fechar a nossa aula. Eu não sei se existe aqui alguma dúvida pontual ou podemos fechar o essencial ficou. Vamos lá, eu quero saber isso. O essencial ficou? O essencial ficou? Vamos lá. Ok, muitos dizem que o essencial ficou. Ok, bom sinal, bom sinal. Isso é bom, isso é bom. Então, se o essencial ficou, nós vamos ficar por aqui. Vamos fechar a nossa live. Já são praticamente 20 horas, são horas de jantar. Alguns aqui estão com fome, já estão a ouvir a nossa reunião na mesa. Muito obrigado. Se vocês acharam que a aula foi boa, nós também achamos que a aula foi boa. Com licença e continuação de uma ótima noite. Surpresa, vamos gravar a aula e vamos disponibilizar a posteriori. Continuação de uma boa noite. Ótimo.